Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, começando aqui na nossa cafeteria, mais um bate-papo descontraído, trazendo informações para vocês, junto com a Suprema Bet. A gente tem trazido aqui muitos craques, né? E aí a gente vai elevando cada vez mais o nível. Esse ganhou o Mundial aqui, ganhou o Mundial com o clube, ganhou Mundial com a seleção brasileira, disputas de Copas no mundo e tanta coisa que vem rolando. Hoje, o programa também é muito especial, porque hoje eu recebo aqui um amigo. E amigo você trata diferente, aquele cara que você quer abraçar, quer bater papo, tomar o café, que é o que nós vamos fazer aqui, jogando conversa, mas conversa que interessa para você, eu tenho certeza. Ê, Facicani! Valdo Prieto, essa voz aveludada da televisão sem rinite alérgica estaria um pouco melhor, mas não tem problema. Você tá bem, Facinca? Tô bem, uma honra estar aqui contigo. Eu agradeço a sua presença para a gente bater um papo. O Facincani, um jornalista dos mais respeitados que tem do meio esportivo, e quando senta nessa cadeira aqui, é para contar a própria história também. É isso que eu tenho feito com todos os convidados. Tentaremos. Você vai falar de todos os assuntos que a gente colocar aqui na mesa. Não tem exatamente uma pauta preparada para isso, mas tem momentos da sua vida que me interessa saber o que aconteceu. E eu sabendo, consequentemente, todo mundo vai saber também. Lógico. Eu acho que também não tem muito segredo. Tem segredo? Não, nenhum, Preto. Não. Acho que nem o time do coração é segredo mais. Ou foi um dia? Não vou dizer que é segredo, mas a gente não precisava ter essa exacerbação da revelação, né? E por que tem? Em algum momento tinha uma certa restrição, né? É lógico que quando não se tinha rede social, e logicamente também se vivia muito mais aquele dia a dia de jogos e de clubes, e você tinha um contato com as pessoas em que poderia ser um contato, digamos assim, mais agressivo, porque as pessoas tinham a mente um pouco mais fechada, então era melhor resguardar do que totalmente ter uma visão mais abrangente, né? Só que quando as redes sociais passaram a tomar esse lado, digamos assim, não vou dizer partidário, mas em que a verdade ela se tornou mais aceitável, e se você tem um tanto quanto equilíbrio, né, para discernir o que é a paixão da razão, e evidentemente com a credibilidade jornalística, não tem problema mais você ter a sua identidade de clube revelada, e, ao mesmo tempo, buscar pelo respeito dos outros. Claro. Você tem quanto tempo de profissão? Quantos anos? Que ano efetivamente 23 começou? anos 23 em novembro. Em novembro de 2025? 2023. Vai fazer 23 anos. Pô, isso. Uma carreira longa Já e tem estrada. Tempo. Porque eu comecei, eu ainda estava eu estava saindo da escola para entrar na faculdade. Tá, então 22 anos e meio, nós estamos em agosto de 2025. Há bem menos de 22 anos não se revelava Clube do Coração, né? Pelo menos os jornalistas omitiam, vamos dizer assim? Exato, omitiam, sim. Né? Segurava, desconfiava, dava um sorrisinho e tal, e vamos em frente. E hoje a coisa é muito mais assumida, e não é só o caso do Facincani, é com a maioria dos jornalistas que eu converso, principalmente da nova geração. A nova geração que tem menos do que os seus 23 anos, então já chega postando foto com a camisa, arquibancada, selfie e tudo mais. Agora, houve um tempo então que você não falava nada. Não falamos o time dele ainda. Mas não, acho que não precisa, né? Mas nem por uma questão de... Você só vai saber no final do programa o time dele. Mas não era nem uma questão de falta de vontade mesmo, era porque também nunca se colocou em pauta aí. Mas tinha vontade de falar? Ânsia, assim, eu preciso revelar, eu não aguento mais. De verdade, assim, eu acho que em alguns momentos você não precisa ser maior esse fato do que o trabalho que você faz. E às vezes as pessoas confundem, pegam muito mais o time que você torce do que analisar o conteúdo que você faz. Não. Mas peraí. Uma coisa é o trabalho que você está fazendo na televisão, que você está fazendo na internet, que você está fazendo no rádio. Sim. A outra é um bate-papo numa rede social, um passeio com a família.
Ali é você intimamente falando. Então, Isso, eu peguei um um momento, né, em que eu tava na transição daquela mídia, digamos assim, mais tradicional, mais analógica, que era só o rádio, a televisão, para a rede social. Então, alguma coisa que você postasse na rede social não tinha tanta viralização, né? Agora, quando passou realmente o mundo a consumir mais a rede social, ou no caso, se não mais, numa questão igualitária com a TV, o rádio, o jornal, aí eu já tinha isso um pouco mais exposto, né? Né? Então, o importante é que assim, desde que, Preto, você poste o que você gosta, o que você torce, sem precisar fazer com que isso diminua aquilo que não tem o partidarismo do seu clube do coração, não vejo problema. O problema é quando o cara posta alguma coisa que é para quebrar, dentro dessa rivalidade do futebol brasileiro que é muito forte, o sentimento e a hierarquia do outro. Bom, nós vamos entrando em alguns assuntos aqui que aos poucos o pessoal vai desconfiando do time do coração. É um tanto quanto difícil, né? Não é muito difícil, né? Eu conheci o Facincani trabalhando no Fox Sports, né? E digo para vocês que paixão à primeira vista. Me apaixonei por esse cara, sou fã pela forma como ele se comporta, é um cara de muita convicção, é um cara de fala firme, e não é só posicionamento, de fala firme no sentido de falar com força, fala alto. Eu acho isso bacana, eu acho muito legal. E quando eu conheci o Facincani, eu não me recordo quem foi que num determinado momento falou, pô, você já conhecia o Facincani? Eu falei, não, ouvi rádio e tudo mais, mas pessoalmente não tive prazer de encontrá-lo agora. Foi até bacana o primeiro encontro com ele. Eu falei, então, ele é sobrinho, sabe de quem? Eu falei, do tio dele, certamente. Falei, não, sim, mas quem é o tio dele? É o Denis. Denis, no primeiro momento... não associa muito, né? Denis, deve ter um monte de Denis. O Denis, aquele que jogava no Palmeiras. Cara, imediatamente, vem na memória... Foi uma noite, né? Uma fatídica noite... De quarta-feira. Quarta-feira, do jogo Palmeiras e Inter de Limeira. Exatamente. Né? Falei, pô, mas é daquele Denis? É daquele Denis. Falei, puta vida, que legal. Então é um cara que está inserido no futebol. Que vive futebol. Sim. Era para você ser jogador de futebol também ou não? Não, meu não. Meus irmãos tentaram. Quantos irmãos você tem? Eu tenho mais 2 irmãos. Mais 2. Né? Mais velho, mais novos? Mais novos, né? O meu irmão do meio, ele sempre trabalhou muito cedo, então ele foi tocar as empresas, né? Ou no caso a empresa que meu pai tem. E o meu irmão menor, meu pai já estava mais flexível em relação a tudo que ele passou, né? Dessa ligação com o futebol, sempre teve com o meu tio e tal. Então o meu pai viveu esse trauma, né? A pressão, a mídia e cobrança. Traumático mesmo? Complicado? Pro meu pai, é lógico que você tá vendo o que a gente sofre hoje na rede social. Ele sofria aquilo nos anos 80, né? Porque era um momento difícil do Palmeiras, né? O Palmeiras estava em crise, o Palmeiras estava na fila, a torcida muito exigente. Então, qualquer situação ruim que acontecia, né? É lógico que toda a repercussão era negativa. Meu pai não tinha preparo para aquilo à época, porque, por exemplo, eu hoje já trabalho na mídia há muito tempo, então meu pai já entende, já sabe como é que funciona, então para ele já está mais anestesiado. Então, mas, desculpa, o Facincani, vamos pontuar então, porque senão tem gente que não é daquela época e fala, pô, mas não estou entendendo o que eles estão discutindo. Era 1986. Isso. Palmeiras e Inter de Limeira, valia título. Valia título paulista, sim. Valia título. Palmeiras há 10 anos não ganhava um título. E o Palmeiras acabou tomando um gol, e o tio do Facincani, o Denis, em campo, eu me lembro perfeitamente do lance. Acho que você já era nascido. Eu tinha um ano, né? Mas óbvio, depois... Mas eu me lembro perfeitamente. Era um lance que o Denis... Era um Martorelli? Martorelli, goleiro. Martorelli. Uma bola que ele podia recuar para o Martorelli. Ele não conseguiu fazer esse recuo corretamente. Chegou um ladrão, era o Tato, ponta. E tomou a bola do Denis e
meteu a bola lá dentro. Fez o gol da Inter de Foi Limeira. o segundo gol, né? Segundo o gol. Palmeiras já estava perdendo por 1-0 o gol do Kita. Quito centroavante. Kita Baita centroavante, goleador, exatamente. artilheiro. Né? E aí, lógico que... O mundo caiu. Caiu o mundo, porque era um jogo... A Inter jogava pelo empate, inclusive, né? E eu quero trazer para vocês esse ambiente do que aconteceu naquela noite. Imagina, há quanto tempo o Palmeiras não ganhava o título do 10 Campeonato anos. Paulista? 10 anos. Aí num erro... E o foi Paulista um erro. anteriormente não era o de hoje, que hoje é a quarta Não, opção de título. não, O Paulista não, era não. o Era supra-sumo consagrado. de título, né? Levantar a taça do Campeonato Estadual era uma consagração. E aí o Denis, nesse erro, nesse equívoco, o Tato faz o gol, o Palmeiras perde o título. Eu quero que vocês entendam essa situação. O mundo caiu na cabeça do Denis. Porque foi assim, o dedo apontando. Esse é o culpado. Estou exagerando? Não, sim, teve. Mas foi o que aconteceu na época. Foi, claro, né? Porque era um garoto mais jovem. Então, eu queria que Foi um você gol trouxesse que- esse lado humano dele, o que a família passou naquele momento. Meu pai sofreu muito, né? Porque meu pai estava dentro de campo. Meu pai estava atrás do gol. Como assim? O meu pai era muito amigo do nosso grande e querido Oswaldo Pascoal. O Páscoa. Um abração para ele. Abração, Pascoal. E o Pascoal trabalhava à época na Rádio Globo, ou na Rádio Mulher, não vou me recordar muito bem, 86. Pode ser. E eu lembro que conseguiu, né? Era muito mais fácil tudo na época, era mais tranquilo, me deu uma credencial e meu pai entrou e ficou no gramado, atrás do gol. Então você imagina Estava o assistindo sentimento... o jogo de dentro do campo. De dentro do campo. Então você imagina o sentimento do meu pai atrás do gol, onde acontece aquele lance, né? Então, lógico que foi uma situação muito, muito, muito triste, né? E depois do jogo, você ter que consolar, enfim, né? Toda aquela situação de torcedor, de fazendo pressão na porta do estádio, no Morumbi à época, né? Então, aquilo deixou meu pai muito traumatizado em relação a até alguém na família Imagino. para seguir uma carreira de futebol, né? Fosse eu, fosse meus Seus irmãos, irmãos. né? Então, essa mente do meu pai sempre foi muito blindada. Então, qualquer tentativa que eu tinha de, quero fazer uma escolinha aqui, acolá, meu pai ficava meio retraído, né? Imagino. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de futebol e nunca fiz nenhuma questão de ser jogador, eu sempre gostei muito de assistir, de falar, de ler. Então, a minha vida, a minha infância sempre já foi meio encaminhada para aquilo que eu faço hoje, né? O meu irmão do meio jogou até uns 15, 16 anos depois, foi trabalhar. E aí, quando o meu irmão menor começou a jogar também, com 10, 11 anos, no Juventus, e aí depois ele partiu para o São Caetano, e aí meu pai já estava mais flexível, né? Terceiro filho, já falava, também agora tá o que for, deixa, né? Mas meu irmão também não quis, meu irmão largou. Parou? Né? Parou com 20. Quem subiu meu irmão pro profissional do São Caetano foi o Antônio Carlos Zago. O Zago. O Zago tá no Botafogo, né? Na Paraíba. Isso, Botafogo. que é um grande cara, um dos melhores jogadores que eu vi. Zagueiraço. Enfim, sou muito fã do Antônio Carlos Zago, né? Teve essa, né, passagem na curtíssima vida do meu irmão no profissional. Agora, veja bem, ainda naquela questão, teu pai, palmeirista. Sim, Palmeirista. Bastante, né? Palmeirista. Palmeirista que eu brinco, Palmeirista, porque eu tive um vizinho, quando eu era criança ainda, italianaço. E ele não falava palmeirense, ele falava palmeirista. Parmeirista, né? Palmeirista, Teu pai palmeirista. E o Denis? Também, sempre foi, né? Como jogador? Claro, começou a carreira dele dentro do clube, né? É um prata da casa. A molecada que a gente vê hoje, os crias do Palmeiras, né? Ele é de uma geração com Caçapa, com Edu Gerson Manga. Caçapa, Sim, com Edu Edu Meia, Manga. baita jogador. Dorival. O Toninho Cecílio. Baroninho também. Baroninho um pouquinho depois. Pouquinho antes, pouco né? antes o Baroninho? Pouco antes, né? Tá. Essa geração dos anos 80 do Palmeiras, que tinham ótimos jogadores, né? O que aquilo influenciou na vida dele, como jogador do Palmeiras? Acho que talvez não ter uma sequência maior no Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganha aquele título, Preto, muda muita história, né? Nós não teríamos 93, ou não teríamos do tamanho que foi 93, né? Não teria essa fila e essa consagração de caras da Parmalat depois. A gente nunca sabe, né? Não dá pra falar o que poderia ter mudado. Meu tio depois foi campeão no São Paulo, jogou no Corinthians, né? Teve a troca dele com o Jogou Neto, fora do né? Brasil também. Jogou na Grécia, jogou no futebol peruano muito bem, né? Enfim, no Aliança Lima, no Melgar, que as pessoas conhecem agora recentemente disputando as competições, enfim. Mas acho que um título
daquela magnitude para o Palmeiras, não sei se sonhar mais para frente com um teste numa seleção brasileira. Meu tio participou de seleção de jovens, né? Inclusive, acho que até por isso ele não conseguiu ser convocado para a seleção peruana. Tá. Entre 95 e 97. Naturalizado. Peruano. Porque a legislação da FIFA ela era à época um pouco mais ríspida, né? Mais rígida. Então, se você tinha feito qualquer participação em seleção de base, você já não poderia jogar. Depois que isso acabou sendo atualizado, né? Acho que talvez poderia ter mudado isso. Mas tá bem, tá feliz com a família dele e é isso. Isso é que interessa. Não. Isso é que interessa. Segue o baile. Bom, já perceberam, né? Palmeirense e tudo mais. Eu vejo, às vezes, uns comentários seus, você meio bravo com o time do Palmeiras. Às vezes você passa, assim, uma irritação. Como é que é a sua... O Mauro Betting teve aqui. Eu falei, como é que é a sua relação com a Leila? Não, mais ou menos, não é muito boa, não. E a sua relação com a Leila Pereira? Ela é presidente do Palmeiras, eu sou jornalista. Essa é a minha relação. Ponto. Com o Abel Ferreira? Da mesma forma, ele é técnico do Palmeiras, eu sou jornalista. E que respeito... Gosta dele, não? Claro que eu gosto. Gosta dele? Mas as pessoas não entendem quando, apesar do carinho e do respeito que você tem, que as pessoas não são perfeitas. Claro. Eu não sou perfeito, eu já errei muito. Sempre me arrependo e sempre que eu posso publicamente... Vocês realmente não são perfeitos. Entendeu? Sempre que eu posso, eu sempre friso de todos os meus erros. Eu acho que eu sou a pessoa que mais me autoflagelo em relação a essas cobranças de equívocos que eu tive, sim. Qual, por exemplo? Vários. E comentários que eu não gosto, aquela história do famigerado áudio. Eu sempre vou Áudio foi da época da rádio? Antes de entrar na Fox. Da rádio? Isso, no ano anterior. Era Bradesco? Eu tava na Bandeirantes já. Era Bandeirantes? Na Bandeirantes. Como é que foi essa história de áudio? Era num grupo? Conta pra gente. Era um grupo de trabalho, eu gravei um áudio ali, pé da vida, daquele jogo Palmeiras Água Santa. Água Santa, aquela goleada. E aí eu acabei falando um monte de groselha, impropérios, sabe aquelas coisas que talvez num bar com os amigos você sai falando e xingando. Você pegou o celular e foi passar mensagem num grupo de amigos. Porque a gente tinha um grupo que todo mundo falava de futebol. E era um grupo de trabalho. Era o grupo da rádio? Basicamente da rádio. Aí você foi lá e desabafou. Desabafei. E aí acharam aquilo engraçado, jogaram de um grupo pro outro e dali, Preto, foi pro mundo. Explodiu. Você sabe quem foi que acabou vazando isso? Não, foram várias pessoas que pegaram aquilo. Várias pessoas. Então... Você falou muita bobagem? Muita bobagem, muito. Eu falei coisas absurdas. Eu falei mal de um cara que eu amo. Por exemplo, quem? Que é o Paulo Nobre, o presidente. O presidente Paulo Nobre? Eu amo o Paulo. E você criticou ele ali? Muito. Falei um monte de coisa errada. Dele, do Alexandre na época. O Alexandre Matos. O Palmeiras perdeu de 4-1 do Água Santa. Aquele dia, você desabafou acho que eu xingaria até o ET e Varginha vindo, entendeu? Todo, você xinga todo. Já que você não sabe... Você foi aquele torcedor do estádio que dá soco na parede, que xinga, que desabafa. É o torcedor que xingou o Abel no estádio. Você fez isso no grupo do WhatsApp. E aí aconteceu o que aconteceu e com justiça, literalmente, eu paguei pelo meu erro. E o Paulo tá corretíssimo e tá tudo certo. E a gente tem uma relação. Eu demorei 7 anos depois daquele episódio para mandar uma mensagem pro Paulo. O Paulo? Como é que caiu isso dentro da rádio? Como é que foi? Olha, se não fosse... Você descobriu isso, que foi passando de grupo em grupo e tal? Não, viraliza, né? Cai na internet, um monte de gente mandando mensagem. Aí aquela coisa arada toda, eu fiquei super assustado. Como é que você ficou sabendo? Eu tava no ar. No ar? Eu tava no programa. Eu tava num programa que chamava... como é que era o nome do nosso programa? De Primeira Debate na Rádio Bradesco. Porque eu fazia as duas, né? Eu fazia já Bandeirantes e eu participava na Bradesco, né? Eu tinha migrado pra Bandeirantes. Eu tinha comentado o jogo no domingo na Bandeirantes e depois eu fazia o programa na Bradesco de manhã para depois entrar no programa do Capriotti, do pessoal, cara. Minha mão tá começando a suar. E aí você imagina, Preto, você está aí na mesa e aí o seu celular começa a vibrar e você vê você... Você tava no estúdio no ar? Tava no ar. E aí eu começo a olhar meu celular com um monte de gente que há muito tempo não falava comigo. Poxa, cara, é você? O que aconteceu? O que você fez? O que é isso? Tal. E eu via sempre uma mensagem, um áudio compartilhado. Aí a hora que eu dei o primeiro play, eu falei, não... E aí eu... Que era aquele áudio que você tinha gravado. Exatamente. Aí eu desmontei. E graças a Deus ali eu devo muito a algumas pessoas, né? Eu devo muito ao nosso saudoso José Carlos Carboni. Carboni, que era... A época era diretor. Era o nosso diretor na Rádio Bandeirantes. Ao Ricardo Capriotti. E também ao Bernardo Ramos. Né? Esses três me seguraram na rádio. Cara, eu não consigo imaginar essa situação. Você estava no ar, começam a chegar os comentários
no seu WhatsApp. Aí eu saí do programa. Falei, gente, eu preciso me ausentar porque eu tô com um problema para resolver. E aí eu saí... Do programa ao vivo? Você saiu do estúdio? Sim, saí. Não tinha condições de ficar? Não, graças a Deus era um debate, né? Então as pessoas... Então ninguém percebeu por que eu saí. E você foi para onde? Saiu e... Eu fui chamar o Bernardo e ali eu desmontei. Ali eu não sabia para onde eu corri. O Bernardo era o quê? O coordenador? Nosso coordenador na Rádio Bradesco Esportes FM. Você chamou ele para a sala Bernardo, dele? Aconteceu uma tragédia. Ele já sabia? Ele falou, não tinha a menor noção. Falei, ele não sabia? Não. Bernardo, aconteceu uma tragédia. Esse áudio vazou. Ele, pelo amor de Deus. Mostrou para ele. Aí foi aquela correria, falar com o Carbone, não sei o quê, Capriotti, tal. Aquela confusão toda. Mas a Rádio Bandeirantes, é por isso que eu falo que foi a casa mais acolhedora nesse sentido que eu trabalhei. Eu tô com você. Eu sou apaixonado pela Band. Porque a Rádio Bandeirantes, ela foi a minha mãe, meu pai, meu avô, meu chefe, ela foi tudo. Que legal. Sua família? Foi minha família. A Rádio Bandeirantes. Acolheu, leal, problema. Mundo. Não, porque vai mandar ele embora, que vai sair, porque muita gente de fora pediu minha cabeça. Tinha gente pedindo sua cabeça? Tinha gente pedindo minha cabeça. A rádio falou, não. Nele, vocês não mexem. O que aconteceu foi fora do ar, ele é um profissional decente, ele errou e vai seguir a vida dele. E como é que ficou você com... Você falou do Paulo Nobre? Sim, não, aí houve uma ação, né? O Paulo, claro, se sentiu, e com total razão, ofendido. E tá certo ele. Processou você? Sim, mas na verdade não chegou nem a ação. Foi uma questão conciliatória. Ou ele falou o seguinte... Você falava só do Paulo Nobre? Não, eu falei de muita gente. Posso rir hoje? O time inteiro, foi. O time inteiro, aquele elenco inteiro ouviu. Descascou. E aí foi esse problema. Mas foi um aprendizado grande, né? O maior arrependimento da minha vida, disparado. Disparado. E a torcida do Palmeiras, como é que ficou? Muita gente, assim, lógico, tem a parcela que levou aquilo com raiva, Começa a fazer um exercício, né? O torcedor do Palmeiras, de repente, se sentiu, como é que eu posso dizer? Porque quando representado, sei lá. Uma parte sim, outra parte não, outra parte porque você xingou o clube, que você mandou todo mundo às favas. Então você vai... Nada é unânime no mundo. Perdeu a mão. Completamente. Imagina, num domingo à noite, voltando para casa, depois do jogo, a gente nunca imagina, né? E aí é o que eu falo, quem num bar com os amigos nunca falou tanta bobagem que acaba passando pelo despercebido, né? O meu caso é que viralizou. Você é um cara de comunicação, você é um cara famoso, você é um cara de rádio. Na época Aí assim, a gente tá fechado, Só que para você ter uma ideia, Preto, como eu sempre fui um tanto quanto... não sei se a palavra é ingênuo, mas... em 2016, eu não tinha ideia ainda de compartilhamento de áudio, do quanto que isso poderia viralizar, dos perigos de uma rede. Eu não tinha essa ideia. Não tinha. Olha como em 10 anos, praticamente, o mundo virou de ponta cabeça. Hoje, qual é a chance de eu pegar o meu celular aqui, olhar e vou gravar um áudio para alguém? Esquece. Chance zero. Não faz. Né? Aprendeu. Não, ótimo. Além de ter aprendido, hoje está aqui ensinando muita gente. Não o bom de trazer isso é por conta dessa questão. Você acaba passando essa experiência dolorosa, claro, mas de aprendizagem, duríssima, e passa aí para quem está... Não só jornalistas, claro, para todo mundo. Porque tem muita gente que talvez nos assista que esteja começando a carreira. Que está para pegar o celular para gravar um áudio e desiste agora. Um áudio, um vídeo. Hoje, ainda mais com essa história do clubismo liberado, você vai para a arquibancada, chupa fulano. Não faça isso. Não faz. Se você comemorar, eu sou campeão mesmo, é isso aí, vamos. Tranquilo. Ih, rapaz, deixa eu te contar uma coisa antes da gente seguir nisso. Você sabe o que você me fez lembrar? Eu transmiti recentemente a classificação do São Paulo contra o Atlético Nacional. Sim, no Morumbi. E eu acompanhei, obviamente. O jogo que foi para os pênaltis, foi exclusivo no Paramount Plus e tal. Você sabe que depois da partida, teve um determinado momento, com toda aquela festa de jogador... Está relacionado com isso que a gente está discutindo. Jogadores comemorando, aquela alegria, gente chorando na arquibancada e tal. Na comoção. Aí a câmera vai e, pum, mostra exatamente a divisão de torcidas do São Paulo e do Atlético Nacional, brasileiros e colombianos. Sim, houve a confusão da semana anterior lá em Medellín. Boa parte, evidentemente com uma parte pequena,
de torcedores do São Paulo olhando para os torcedores do Atlético Nacional e você já imagina tudo que estavam falando, tal. E eu ali, a hora que a imagem passou, eu só disse, microfone, narrador, você está com a transmissão na mão. Lógico, não, você relata, né? Falei, o torcedor poderia olhar para o campo, comemorar com os jogadores, comemorar com o torcedor do lado, abraçar, vibrar e tal, deixa de lado aí e tal. Rapaz, você sabe que eu recebi uma mensagem na rede social, vou falar no Twitter, no X, o cara me criticando. Você não sabe nada e tal. Então, enfim, é relacionado com o que a gente tá discutindo. Cada um reage de uma forma, né? Mas xingou pra caramba. Eu sei como é que é. Né? Você falou com o Paulo Nobre depois disso? Engraçado que na audiência ele... Teve audiência? Teve, mas de conciliação, não avançou a nada, né? Avançou, claro. Eu falei, tudo bem, o que você está pedindo. Você foi pra audiência? Fui, e aí eu vi o Paulo, Ele foi? Sim, claro. Não, você é obrigado a ir presencialmente, né? Quando você entra com algum tipo de... Não, porque ele poderia não ter ido e mandar acabou o processo. Acabou o processo. Sim, não, houve. Não, e acho que ele foi muito digno. Chegou lá bravo. Pelo contrário, ele chegou lá e olhou para mim e falou assim, é você? Para você ver como o distanciamento e como existem filtros, né? Que não deixaram eu chegar no Paulo antes de uma situação como essa, para tentar resolver. Eu falei com o Alexandre no dia do episódio, por exemplo. Quando estourou o áudio na segunda-feira, eu liguei para ele. Ele, assim, tá tudo bem, eu vi. O Alexandre tem aquele jeitão dele. E aí depois, claro, por uma questão de diretoria do Palmeiras, o nome dele estava envolvido no processo, também tá tudo certo, entendeu? O problema é que algumas pessoas que estão nessa circulação, que não são os personagens principais, essas são mais maldosas. E essas fazem questão que as coisas se resolvam da pior maneira possível. Né? Então o problema não foi o Alexandre nem o Paulo, foi o entorno deles, né? E ali teve um encontro entre vocês dois, apertaram as mãos, o juiz olhou, falou assim, ele fez assim, você, eu falei assim, sou eu, porque... Ele tirou uma grana de você, não? Porque ele estava precisando. O Paulo, coitado, né? O Paulo não tem muito dinheiro. Tirou uma grana sua, não? Não, teve um acordo. Precisa, hein? Sim, foi um acordo que não foi nada estratosférico, mas é que para mim a realidade era muito pesada. Se ele tirou uma grana de você, você ajudou o Palmeiras. Na época ele já não era mais presidente. Já não era mais? Eu ajudei na verdade, eu ajudei uma instituição de caridade que o Paulo mandou destinar. Eu acho que aí a minha cabeça ficou mais tranquila. Eu falei, não, tudo bem. Mas o curioso foi isso. Ele falou, é você? Eu falei assim, sou eu, Paulo. Estranhou, ele nem sabia. Ele, mas você estava toda hora ali no clube, Paulo, você é palmeirense? Eu falei assim, Paulo, pelo amor de Deus. O que você acha? Caramba. Mas rapaz, você pegou pesado. Eu falei, Paulo, pelo amor de Deus, tô aqui para acabar com essa história, eu não quero nada para frente. Porque, Preto, até juridicamente, como fui vítima, né, a minha ingenuidade, ela tinha até uma prerrogativa de defesa, que era eu fui roubado. Porque se você põe um áudio num grupo privado, alguém rouba, claro. Eu fui vítima de um crime virtual, tá? E eu não tô colocando isso como desculpa. Eu errei, eu nunca vou usar essa muleta. Mas se eu quisesse, a legislação tem uma parte para te defender. Eu em nenhum momento quis isso. Eu não quis nada para frente. Eu quis acabar com aquilo. Eu não dormia. Eu não dormia. E a minha vergonha, tudo era muito maior do que a situação. Tanto é que ele me deu o telefone dele naquele. Falei assim, cara, um dia que você precisar falar, você manda mensagem para mim, eu tô toda hora aqui. Liga para mim. Briga comigo. Não, me xinga. Ele briga assim, comigo. Liga, me xinga, mas não grava. Eu falei, não, assim, de uma questão de brincadeira, né? E eu demorei 7 anos para mandar uma mensagem para ele depois. 7 anos? E eu tenho o Paulo no Olimpo da história do Palmeiras. Ele é a maior figura política da história do Palmeiras. Ninguém será maior do que ele. O que ele fez pelo clube, ninguém vai fazer. E ninguém fará o que ele fez, com a coragem que ele teve, com tudo que ele teve. E eu não estou falando isso porque aconteceu isso. Eu sempre achei que naquele dia eu estava tão pé da vida que você manda as favas qualquer coisa. Né? Você está numa chateação. E aí eu mandei uma mensagem. Falei, Paulo, eu tô há 7 anos para te mandar uma mensagem de pedir desculpas de novo, porque há 7 anos eu não consigo me conformar com o erro que eu fiz. E ele me respondeu de uma forma super carinhosa. Falei assim, cara, já passou, foi realmente um grande erro, tal. Espero que tenha ficado um aprendizado, mas poxa, você é tão palmeirense como eu, e que bacana, então conta comigo sempre. Então assim, Paulo,
Que legal. Então, A assim, sua mensagem, o teor dela foi, pô, Paulo, desculpa aí. Certinho, não, e eu já tinha pedido desculpas para ele pessoalmente umas 580 vezes naquele dia, entendeu? Então é só para você ver como eu lido com essas situações. Quando eu erro, como às vezes eu me autoflagelo. Eu lembro que um amigo em comum que me passou o telefone dele falou assim, cara, por que você ainda tá nessa? Eu falei assim, porque eu não consigo acreditar. Ele, mas cara, o Paulo não tem nada com você, o Paulo respeita o seu trabalho, o Paulo gosta de você. Eu falei, não, mas eu não acredito, eu preciso ouvir dele. E que ele me perdoou, entre aspas, né? Então, tá tudo certo. E ficou tudo bem? Ficou tudo bem, graças a Deus. Ufa. Cara, minhas mãos começaram a suar aqui. Ao ponto de eu ter ido pra Fox. Da história. Você sabe dali que... você foi pra Fox? Então, você sabe que na semana que estourou essa situação, isso é um relato do Mário 40, de um grande Marinho 40. Marinho 40, outro grande palmeirense. Ele e do nosso grande Rogério Micheletti, né? Outro que eles super estavam palmeirense. na gestão dos programas, né? Do Fox Sports Rádio à Desculpa, época. Micheletti é São Paulino. Você não fala isso, que ele vai invadir a tela do computador aqui e vai tirar nós do ar, hein? Estão brincando, é corintiano. Micheletti é um dos maiores, né? E eles queriam me levar naquela semana para participar de um dos programas. Porque o rádio à época levava alguns convidados ao longo Fox Sports. o Fox Sports. Tá. E aí estourou aquele negócio, o Mário, não, agora é a hora. aí Adoro uma fumaça. aí o Edu já com aquela... Né, Edu Zebini. Edu Zebini, com a sensatez de gestão. Olha, eu acho melhor esperar um pouquinho. Calma, que aconteceu um episódio. Vamos baixar a poeira. E depois tudo se normalizou para minha contratação lá. E para que programa que você ia participar? O rádio? Era o Fox rádio. Sports Rádio? Não é só o rádio, né? era Ou seja, fogueira. aí que o Marinho falou, não, é agora que tem que trazer. O Edu falou, olha, calma, o programa é rock and roll, mas depois nem você foi contratado. Demorou 9 meses. Aí eu fui em dezembro. Então o Edu Zebini não escesqueceu você. Ele botou na que agenda bom, lá, né? Que bom. botou na agenda, Falou, vamos usar, espera baixar a poeira, como diz o Edu, né? Sempre baixa a poeira, né? Quando você foi para a Fox estava no Rio de Janeiro? Já tinha mudado, 6 meses que ela tinha mudado. E aí, você, malicuia, foi para o Rio também? Fui. Era uma chance que não tinha como dizer não, né? Era um projeto fantástico. Era um projeto lindíssimo, né? Lindíssimo, uma chance de ouro, a exposição e tudo que a empresa colocou para nós, né, em termos de estabilidade, era tudo muito seguro. Você foi né? para ser comentarista ou repórter? Então, era um contrato híbrido. Fazer as duas coisas. Para fazer as duas coisas, mas eu acabei construindo, né, uma boa articulação no estúdio. E eles entenderam, então, que eu era mais útil no estúdio do que nas reportagens. Mas eu acabei fazendo bastante coisa fora no estúdio também. Eu fazia alguns links e tudo mais, mas invariavelmente na folga de alguns repórteres, né? Eu era um repórter folguista, mas um comentarista que também... Barato do Fox Sports é que a gente fazia tudo. Tudo. Os comentários, o Facincani passou num programa que eu apresentava, que era o Boa Tarde Fox. Sim. Passou no Boa Noite Fox. Sim. Transmissão de jogos. Meu comentarista em jogos de quê? Campeonato italiano, todos. Espanhol, alemão, inglês. Enfim, Copa do Nordeste, tudo que a gente fazia. Que mais? Tinha um outro programa. A gente fez o debate final. A última palavra. Né? Eu fiz um AUP, né? Só. Você fez um só? Um AUP só. Eu lembro que foi... Comigo? Foi contigo. Eu fiz um AUP contigo. Para mim tinha feito mais. É que eu tô então na minha cabeça. Mas o Boa Noite a gente fez um muito legal que eu lembro com o Vitor Goleiro. A gente fez um com o Vitor Goleiro, que foi bem bacana. Foram alguns programas assim, que eu tenho tudo guardado na minha memória. Mas você ficou mais fixo no rádio? No rádio, Aí o rádio você não foi como convidado. Aí você passou a integrar a bancada. Aí eu era da empresa. Aí eu era a sexta cadeira, né? Porque o time era 5 e eu era a sexta cadeira. O programa era um sucesso, hein? A época era muito forte, né? Porque... Beija, Sormani... Humano, era um Pascoal. programa que falava uma linguagem muito popular, né? E com bastante conteúdo, então, naturalmente... Mas o pau comia lá também, hein? Eu me lembro que o pau comia. Você junta a característica de todos aqueles caras ao mesmo tempo, a chance de ser uma fogueira com gasolina é enorme, né? Eu vi o Pascoal, cheguei a tomar café com ele bravo, o Pascoal bravo. O Pascoal. O Pascoal bravo. O Sormani. O Sormani já Os caras pegaram pesado comigo hoje, vamos tomar um uísque, porque eu não tô legal. Você teve algum momento desse assim também? Vários. De pegaram pesado com você? Vários? Vários. Mas fazia parte do programa. Conta aí. Pode contar ou não?
Mas tantos quebra-paus que aconteciam que eu já nem lembro mais. Né? E pior é que isso foi só ali, né? Se você pegar minha carreira inteira, Preto, as pessoas pensam, né? Que eu sou essa pessoa extremamente agressiva e que bate tudo. Olha, eu tive na ESPN depois uma discussão assim, que foi uma coisa que não foi nem aos pés do que a gente tinha no rádio. Em programa, ao vivo? Em programa. Com quem? Eu fui com a Dani um dia. A Daniela? A Daniela. A Dani também é rock and roll, né? A Dani também não é das pessoas mais tranquilas do mundo, né? Ela é simpática tudo, mas ela é firme, né? Vocês discutiram? Mas ali foi um negócio... Sabe aquela briga de irmão? Sabe aquela briga de irmão com... Tá, acabou, fica quieto, qual que era o motivo da briga? Foi depois do Mundial de 2022, que o Gabriel Menino tinha curtido uma foto do Chelsea. Ah, eu lembro. Eu falei, olha, o Palmeiras acho que tem que afastar ele, porque aquilo foi uma atitude tão feia, achei que, sabe aquele dodóizinho, né? Pô, o time perdeu um campeonato mundial, você vai ali querer tirar uma com o elenco, porque se não foi escalado, sei lá. E aí ela falou, não, você tá querendo acabar com a carreira dele? Eu falei, não tô querendo acabar. Eu falei, não, eu falei que tem que afastá-lo por um tempo. O cara, sabe, vai sentar ali pra pensar, depois você volta. Não, isso aqui... Eu falei, Dani, pô, você tá falando que eu tô calmo? Eu falei, Dani, pô, pera um pouquinho, né? Baixa a bola. Eu falei, não, baixa a bola você. Ela falou, baixa a bola? Eu não sei nem por que saiu e ficou só naquilo. Mas assim, Preto, foi tão pequeno perto dos os quebra-paus do rádio eram quebra-paus de ofensa. Era pesado. E foi só aquele... E eu tive um recente na Placar que o Sormani não entendeu a informação que eu tava dando, que ele tava criticando... Placar internet. Na internet. E ele tava criticando as pessoas que estavam falando do Gabigol, das informações, aquela época que tava indo pro Palmeiras e tal. E eu tava com a informação que ele estava defendendo, e ele achou que tava no... E sabe, vocês todos estão mentindo. Eu falei, mas eu tô mentindo? Não, mas todo mundo. Eu falei, não, mas eu não tô. Ele não entendeu. Não entendeu. Aí depois liguei e falei, você viu a cagada que você fez? Você viu? Tamo lá, na capa dos portais, brigamos de novo. Presta atenção, Sormani. Você não presta atenção nas coisas. Você não entende nada do que a gente fala. Mas já foi agora. Eu falei, agora já foi, né? Agora já estamos lá, né? Mas assim, vamos. Imagina o Sormani. Tem aquela história do Zico, né? O Zico, uma vez, ele contou uma história de que um determinado... Quem foi o jogador? Acho que foi o Adílio. Que no Maracanã, para 150 mil pessoas, em determinado momento, Zico, vai tomar! Aí, pô, ficou aquele clima, né? Isso no primeiro tempo do jogo no Maracanã. Sim. Aí ficou aquele clima chato e tal, o jogo rolou e tal. Aí chegou no vestiário, eu acho que foi o Adílio, não quero ser injusto, mas acho que foi o Adílio. Aí o Adílio chegou pro Zico e falou, porra, Galinho, desculpa, fui mal lá, te xinguei e tudo mais. Ele falou, desculpa, aqui no vestiário... Você vai pedir desculpas para mim lá em cima, para 150 mil pessoas verem. Senão, não quero saber de desculpa, não. É o Sormani, né? Levou no telefone, tá bom, não. Mas eu nem cobrei nada disso. Pelo amor, foi ali, os dois ali também falam mais que o homem da cobra, né? Aí acontece, mas foi isso aí. Então, assim, eu falo que o programa ficou muito enraizado nesse estilo, que era um estilo mais forte, né? Em que mas também teve saia justa, assim, de complicar. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, algumas coisas repercutem no ar, no programa, e repercutem dentro da emissora, no estúdio, na redação, dentro da emissora. E algumas repercussões reverberam, vão para o país todo. Aconteceu alguma coisa que reverberou, que de certa forma... te prejudicou ou que te deixou assim uma saia justa? Teve uma que, quando o Flamengo estava em negociação, Você é um para-raio também. Negociação com o Jorge Jesus. Na semana também que o nosso grande Marco de Vargas também acabou falando algumas coisas, lembra? Depois o Marcão se arrependeu e tá tudo certo, né? Eu tinha dito basicamente isso, falou, tem que tomar cuidado, o Flamengo não contratar uma grife do Jorge Jesus, porque o cara tá em queda na carreira, e tava, a época, em maio de 2019, o Jorge Jesus era um treinador demitido do Al Hilal, que não era este Al Hilal, era um Al Hilal ainda do Oriente Médio, sim. Né? Não tinha o investimento dessa atual Liga Árabe, então era um time que não tinha a expressão... Copa do Mundo, não tinha nenhuma expressão mundial como hoje se tem, não tinha, ele era demitido desse clube, já sido demitido do Sporting pela porta dos fundos, literalmente, numa briga com a torcida que invadiu o vestiário, porque eles perderam a Taça de Portugal. Enfim, um treinador com uma série de problemas e que estava sendo
colocado num mercado à época secundário, que era o mercado sul-americano, porque estava sem espaço. Sim. Né? Então ele tinha saído da Europa, Ásia, América do Sul, ele só foi descendo. Tem todo um Então contexto. eu falei, tem que tomar cuidado. E eu lembro que assim, eu falei, tudo bem, o Flamengo quer mandar o Abel Braga embora, mas ele está contratando um treinador que, à época, isso está tudo gravado, mas que as pessoas não querem ouvir, mas à época, em maio, ele era muito menor do que o Abel Braga. O Abelão. Naquela época. Porque o Abel era campeão da Libertadores e campeão do mundo, simplesmente ganhando do Barcelona do Ronaldinho. Só isso. Né? Não era um Barcelona, não, era o Barcelona do Ronaldinho, que era tão forte e foi o grande embrião. Badalado. Grande embrião de equipe da sequência de 3 anos depois do Barcelona do Guardiola. Do Guardiola. Né? Então só isso. Só ganhou desse time. Então à época ele era maior. Maior. À época. Muito tá? maior. O currículo, campeão brasileiro, e, enfim, né? Dispensa Concordo com apresentação. Só que o Jorge Jesus chegou e mudou o semblante do futebol brasileiro. Ele encaixou com uma luva. Total. O Flamengo contratou muito bem. Teve aquela parada da Copa América que foi fundamental para o cara pegar e falar assim, peraí, deixa eu montar esse time aqui. Deixa eu remontar isso aqui que não tá legal. E deu no que deu. E foi um baita de um treinador. Um cara que treinou e adoraria que hoje ele voltasse com aquela mentalidade para treinar o Palmeiras um dia, qualquer outro. Qualquer time. Nós ficamos curiosos para ver o segundo capítulo da vida dele aqui no Brasil. Eu confesso que eu fiquei, tá? E realmente ele trabalhou bem no Al Hilal agora. Ele saiu, porque o Jorge Jesus é um cara difícil. Todo mundo sabe que o cara é um cara... E talvez agora faça até bem ao Al Nassr com o Cristiano e tudo mais. E aí pegaram aquele corte em novembro, às portas do Flamengo ser campeão da Libertadores, e ficavam 2019? batendo. 2019. Porque você odeia o cara, porque você não gosta do cara, Ei. você falou que o cara é uma merda. Ei. Eu falei, eu nunca falei isso, não. Você falou. Falei, cara, não fiz, eu vou provar que você falou. Quem fez isso? O pessoal do programa? Sim. Botaram uma pilha, né? Botaram uma pilha. E aí colocaram aquilo. E eu lembro que eu tinha falado pra professor, falei, cara, não põe aquilo que não tem contexto. Aquilo está fora de contexto. Uma coisa é eu falar, esse cara sempre vai ser ruim. Aí eu falei, ele sempre vai ser ruim. Outra coisa é cuidado para não contratar uma grife Neste momento. É. Tá? E aí, o que aconteceu? Aquilo espalhou entre a torcida. Só que eu morava no Rio. Eu frequentava a rua à época. Eu não era casado, eu não namorava nem com a minha esposa. Isso é perigoso. Né? Isso é perigoso. E aí eu tô um dia num bar de samba, num sábado à noite, num ambiente super agradável, um lugar com pessoas legais pra caramba, e me abordaram e quiseram me agredir. Torcedores Sim. do Flamengo. E eu tive que ir embora. Ai, Por causa dessa história. Aí passa 2 semanas, me colocam para fazer embarque da torcida organizada do Flamengo para Lima. Pô, pera um pouquinho. Parabéns. Então, Parabéns pergunta se tem... para quem fez essa escala. Parabéns Pois é. para quem fez essa escala. Eu sei bem quem fez, mas tudo bem. Jogaram você nessa. Para os Leões. Pô, os Leões jogaram no meio de uma savana, né? Praticamente de tudo, assim... Os Urubus. Não, eu não chamava de urubu. Eu tô torcida. Sim, não, mas eu tô dizendo assim, pô, aqueles caras que estavam naquele dia, que foram contra mim, pelo amor de Deus, não dá nem pra qualificar, porque os caras chegaram, queriam virar o carro da equipe, bater na equipe, bater em mim, a gente tentou descer, subiu e voltei. Não tinha como. É muito sério. Né? Isso. Muito sério. Então, e aí quando eu questionei depois no programa, eu falei, tá vendo aquele dia o que aconteceu? Aconteceu, você tá mentindo, você tá inventando, isso não é nada disso. Eu falei, não é. Pra você que vive nesse mundo, fechadinho, aí em casa, tranquilinho, tal, não sai na rua, é ok. Pra mim não é assim. Então essas coisas, elas reverberavam dessa forma, pra você ver como era a força do programa. Mas você sabe que as redes sociais, elas fazem essas acusações o tempo todo, né? Sim, você está, sim. por exemplo, numa transmissão, aqui para vocês entenderem. Você está numa transmissão, em determinado momento você fala, olha, o juiz está indo muito bem. No minuto seguinte, O juiz erra, ele erra, pronto, você falou uma baita bobagem. você não sabe nada. Exatamente, Você falou normal. uma baita bobagem. Né? O que você falou do Jorge Jesus, talvez, diga você que é o comentarista, eu sou só o entrevistador, se encaixasse também para o Abel Ferreira. Como tem a dúvida. Ou não? Né? Quando o Abel Só chegou... que agora é até bom a gente discutir E isso. eu estive em programas, Né? em 2020, na pandemia, de vários comentaristas, à época, na Fox,
detonando o Palmeiras, que estava contratando um estagiário português. E eu, à época, falei, olha, gente, é o seguinte, o que eu tenho de informação é que o cara fez isso, isso e isso. É uma mente nova, é um cara que vai vir, obviamente, na esteira do Jorge Jesus, e eu contrataria, à época, se eu tivesse a chance de contratar um técnico medalhão? Não. Como 99% não contratariam. Só que o cara chegou em 4 meses e mudou o patamar do Palmeiras. Não, as coisas mudam de um dia para o outro. Então, à época, eu nem falei mal do Abel, nada. Eu falei, olha, o Palmeiras está contratando uma aposta no futebol português. Só que outros colegas estão contratando um meia-boca, vai chegar um estagiário, vai chegar não sei quem, porque tem que valorizar os técnicos brasileiros, aquele discurso todo que não leva o nada ao lugar algum. E aconteceu o que aconteceu, entendeu? Então, assim... e hoje esses caras lá de trás estão talvez aí elogiando o trabalho que faz o Abel, claro, tudo. Então dúvida. é normal, acontece. Ô Facincani, estamos aqui no Café com Preto com a Suprema Bet, recebendo o Felipe Facincani. O Palmeiras levanta alguma taça esse ano, 2025? Tem chance. Está em 2 frentes aí, Libertadores e Brasileirão. Chance tem. Capacidade para isso? Tem. Agora, o elenco, ele... é um pouco mais inexperiente, ou bem mais inexperiente, do que aqueles elencos que consagraram Abel como esse técnico multicampeão, talvez o maior da história do Palmeiras. Ou se não for o maior, tá perto ali do Filipão, do Oswaldo Brandão. Esse ano não é o ano mais forte do Palmeiras do Abel? Ele gastou mais, não quer dizer que ele gastou o melhor. Qual foi o ano mais forte do Palmeiras? 2020 e 21, né? 2021. E olha que em 21 o Palmeiras perdeu pra caramba até ser campeão da Libertadores. O Palmeiras ganha a Libertadores em 21. Só que em 21 foi um ano... 21 ele ganhou 2 Libertadores, né? Ele ganha, exato, ele ganha 30 de janeiro de 21 e ganha no 27 de novembro de 21 também. Né? O Palmeiras ganha 2 no mesmo ano. Aquele foi o mais forte, então, até aqui? Aquele período até 2022, sim. O torcedor brinca do chamado Velho Testamento, né? Velho Testamento que herdava muito da gestão Gagliotti / Alexandre Matos, que o Anderson pegou. Depois que o Palmeiras passou a tomar posse da sua própria gestão, e eu falo da presidente Leila Pereira, do trabalho do Barros e o próprio Abel também, eu acredito que o Palmeiras ele rejuvenesceu demais o elenco e ele não conseguiu repor a altura do equilíbrio que aquele elenco tinha, que era uma mescla de jogadores experientes com jovens de muito valor. Né? Eu falo que o Palmeiras hoje ele comprou muito, mas talvez comprou demais quando precisava, nesse momento, comprar menos e com mais qualidade. É a história dos 500 milhões, 600 milhões agora, com o Carlos Miguel e tudo mais, né? 600 milhões. A gente está falando de 6 jogadores de 100 milhões de reais numa média de 20 a 22 milhões de euros. Preto, hoje um jogador de 22 milhões é um baita, cara. Imagina você comprando 5 de 22. Você monta uma seleção. Uma seleção. E o Palmeiras já tinha um banco para isso. O problema é que ele foi tirando de cena o Zé Rafael, foi embora o Dudu, aí vai embora o Marcos Rocha, vai embora não sei quem, o Rony, tal. E você vai trazendo o Sousa, o Facundo, e aí vai vir agora o Jefité. O Carlos Miguel não. O Carlos Miguel acredito que possa ser uma grande sacada no mercado, né? Ele chega para ser reserva do Everton? Neste momento, pela hierarquia do Everton. Né? E do Abel também. Que agora o Abel precisa se escorar uma liderança, porque praticamente todas foram embora. Ele tem o Everton, o Gustavo Gomes e o Piquerez. E o Veiga que tá no banco, né? Hoje o Veiga é uma liderança externa, não é uma liderança interna. Quando você fala de contratações do Palmeiras, para eu entender aqui, com o conhecimento que você tem e de cobertura jornalística, o que seria uma grande contratação para o Palmeiras hoje, hein? Um grande nome. Eu vou fazer um comentário aqui com você também. Eu acho que o Paulinho foi essa grande contratação. Isso. Nós estamos falando... Um grande nome. São destaques. Exato. Ou jogadores, para chegar, jogar e resolver. Ou jogadores que tiveram na Europa alguma bagagem. Tá faltando isso no Palmeiras? Falta. Porque num momento de um jogo contra o Corinthians, faltou dentro de campo alguém olhar para o outro e falar assim... Quem é o cara? Centraliza em mim. Né? O Vitor Roque pode ser esse cara? Pode ser. Muito jovem ainda. Talentosíssimo, mas ainda. O Sousa? Não creio. Facundo? Menos.
Felipe Anderson, numa fase, ele também nunca teve esse perfil de chama em mim. Ele sempre foi um bom coadjuvante nos clubes onde passou. Sabe o Felipe Melo? Era o Veiga dos grandes momentos, um Dudu. Sim. É você olhar, talvez, até o Gustavo Gomes dos grandes momentos. Você tem uma grande referência ali. Né? Você olhar para caras em campo que fala assim, vamos ter uma espinha dorsal pesada, né? Aí entra muito também hoje no estilo de jogo do Palmeiras, que eu acho que o Abel tem que voltar a abrir um pouco mais a mente. Aquele Abel que puxou o Gustavo Scarpa para ser ala pela esquerda na final da Libertadores, que transformou o Piqueires num terceiro zagueiro, ou que fez isso naquela semifinal contra o River, baixando o Gabriel Menino para ser ala pela direita, o Marcos Rocha pela primeira vez como terceiro zagueiro. Aquelas sacadas, isso está faltando hoje um pouquinho mais. Só que talvez, para você fazer uma sacada como essa, você também precise de peças que assumam essa responsabilidade. Né? Ô Facicani, seus olhos brilham falando do Palmeiras. Brilham. Brilham, claro, a gente gosta, né? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pode fazer. Como é? Você participou de transmissões com jogos do Palmeiras? Várias. De grande rivalidade? Várias. E como é que é trabalhar assim? É uma delícia. Porque são sentimentos diferentes, né? Se você tá à beira do campo, depende do lugar que você tá. Eu tive numa transmissão que foi muito curiosa, né? Foi uma semifinal de Campeonato Paulista 2015. Primeiro ano dessa retomada do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Palmeiras ninguém esperava, mas ele tira o Corinthians nos pênaltis. No ano do Corinthians, um time mágico, maravilhoso do Tite. Foi o time campeão brasileiro com um recorde de pontos. Você tava lá? Eu tava naquele jogo. Você tava onde? Atrás do gol. Atrás do gol? Como repórter. Só que, pra quem não sabe, eu cobri 6 temporadas na minha vida o Corinthians. E eu cobri o Corinthians na época. Então, é duro, porque ali é o que eu sempre falei em todos os lugares, né? Eu sempre tive muito respeito por todos os rivais. Respeito que eu digo Preto, eu não vou ser mais palmeirense que qualquer um se eu chegar em público e sair xingando o Corinthians, xingando o São Paulo, tal. Claro. Isso aí, eu vou fazer na minha casa, na minha sala, que eu vou mandar, vou querer ganhar. Agora, só não vai gravar em grupo do WhatsApp. WhatsApp. Exato, perfeito. Você leu muito bem. Agora, eu tenho uma profissão a zelar. Eu tenho uma profissão que eu também adoro falar de futebol e adoro falar dos outros clubes. Não é porque eu tenho o meu canal que fala do Palmeiras ou porque eu sou palmeirense que eu só tenho que me restringir ao Palmeiras. Pelo contrário, eu adoro e trabalho com jornalismo esportivo porque eu amo esportes e futebol. Então eu gosto de estudar histórias de qualquer clube. Gosto mesmo, não é demagogia da minha parte, não. Então eu nunca precisei, vai lá, toma. Jamais, até porque eu estava num ambiente que era 90% corintiano e à época tinha-se ainda torcida visitante, né? Então os palmeirenses ficavam num cantinho ali, né? E aí, Preto, imagina, se tá ali atrás do gol. Tava eu e alguns colegas palmeirenses ali que eu não vou revelar o pessoal, né? Alguns até são publicamente reveláveis, mas enfim, vamos manter o foco aqui, né? E aí, Praz pega um pênalti ali, foi do Petros, né? O último que ele pega, o Palmeiras classifica. Mas, Preto, eu segurava o microfone assim, porque você não pode demonstrar nenhuma energia. E jamais eu faria isso, jamais. Fica tranquilo, torcedor do Corinthians. Independentemente, qualquer dia que eu pisar na arena, eu sempre vou ser a pessoa mais respeitosa do mundo com vocês. Fiquem tranquilos. Vocês sabem que sou palmeirense, mas eu não preciso ser mais palmeirense ou qualquer herói palmeirense, porque eu vou entrar na casa do... Jamais. Vocês podem ficar muito tranquilos, até porque eu tenho um corintiano em casa, que é minha mãe. Então, tua mãe corintiana? Minha mãe é. Então, eu sempre... Eu acho que Palmeiras e Corinthians é aquele amor e ódio, é uma necessidade um do outro, entendeu? Claro. E acho que a grandeza desse clássico que eu trato é você olhar os caras na mesma altura que você. Fala assim, sabe aquela luta de boxe? Bom boxeador é aquele que vai bater no cara do tamanho dele. Bater no pequenininho é fácil, quero ver você bater no... Vem cá, e você aqui, esse é o bom boxeador. Pra cima. É quando você tem que ter a coragem pra ganhar, mas saber do tamanho do cara. Que é o que eu falo do Corinthians. E aí que dá mais vontade de você ganhar. Né? Que você sabe que o cara é peso pesado, entendeu? Então, e aí teve essa, o que você faz? Como é que você desabafa? 6 meses antes, o Palmeiras quase caiu pela 3ª vez para a 2ª divisão e 6 meses depois, quando você não tinha nenhuma expectativa, vai para uma final ganhando o Corinthians na casa do Corinthians. Lá dentro. Né? Aí o microfone, coitadinho, acho que foi moído, né? Apertei assim, mas com devido respeito sempre, né? Lógico. Tive essa. Aí tive outras que eu já comemorei mesmo. Foi a semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Fluminense, 6 meses depois. Aí foi só com o torcedor do Palmeiras praticamente. Aí
Palmeiras fazia gol, virava, fazia assim. Vibrava? Lógico. Não pode fazer isso, hein? Não pode, mas, não pode fazer mas isso, é devagarzinho, assim, ó, aqui embaixo, assim. Não pode. Qual foi a transmissão mais gostosa que você já fez? Olha, a mais histórica, a mais saudosa, a mais emocionante, foi o Palmeiras e Chapecoense 2016. Primeiro, por ter sido 2 dias antes daquela tragédia, né? E não é por isso que ela foi, digamos assim, infeliz. Marcante. Foi marcante porque você vê pela última vez pessoas que eu tinha uma ótima relação, como o Caio Júnior. O Caio Júnior foi eu trabalhei com o Caio Júnior do Palmeiras como repórter, né? E o Caio sempre foi maravilhoso. Eu lembro que naquele dia ele me cumprimentou, fazia muito tempo que eu não vi o Caio, enfim. Foi técnico do Palmeiras. Foi. Então foi muito marcante, porque 2 dias depois, aquelas pessoas que eu tinha tido um mínimo contato na vida profissional tinham ido embora. Né? De repente, né? Amigos nossos colegas, muitos, né? Enfim, mas foi marcante porque, Preto, eu sou um cara que eu cresci ouvindo rádio a minha vida inteira. 5 da manhã, meu pai acordava com o despertador na Rádio Jovem Pan de São Paulo, ouvindo o Jornal da Manhã. E aí você passava por toda a programação, show da manhã, tal, para chegar no Jornal do Esporte, vambora, e tudo aquilo, né? Com Franco Neto, com Humberto Miller, né? Enfim, Joseval Peixoto, cresci ouvindo, né? Eles eram as grandes referências de rádio. 8h32. Repita. 8h32. É isso. E aí aquela reportagem maravilhosa, e todos, Anchieta Filho, né? O Paulo Pontes, grandes figuras maravilhosas da PAN. Meu primeiro emprego foi na PAN. Foi lá? Né, com o Flávio Prado, Flávio maravilhoso. Professor Flávio Prado. Professor Flávio Prado, me abriu as portas, Jovem Pan no mundo da bola. Então, devo muito ao Flávio Prado, devo muito ao Milton Neves, enfim, esses caras são os Pelés da minha vida, o próprio Bernardo Ramos, né, que pouca gente não sabe o quão importante esse cara é em bastidor. E aí, aquela transmissão foi Palmeiras e Chapecoense, o Palmeiras é campeão brasileiro, voltando depois de muitos anos a ser campeão brasileiro, depois de tudo o que tinha passado, né, daqueles períodos. Só que a narração, eu era o repórter de José Silvério. Grande Zé. Então você estar num jogo com José Silvério, seja qual for o tamanho do jogo, já é para mim era o maior sonho da minha vida. Privilégio. Porque o Zé era o meu ídolo na narração esportiva. Aquela equipe da PAN são os meus ídolos, né? Ele, Vanderlei aquela trinca, Prado, né? Aquele quarteto, Milton, Zé, Flávio Prado e Vanderlei Nogueira, são os caras que estavam na minha cabeceira. Quartarolo, time, enfim. Bom, dispensam apresentações. Então, aqueles caras estavam no meu Olimpo do que eu queria ser para minha vida. Tá. E você tá numa transmissão com José Silvério, aí tinha outro cara que depois eu passei a ouvir muito, eu ouvia nas madrugadas, nas minhas adolescências, que eu voltava dirigindo das baladas e tudo mais, que eu ouvia o Bandeirantes a Caminho do Sol com Cláudio Scaff e Zaidan. Gênio! Então, Zaidan, então gênio. Era Zé, Zaidan, o Capri, né? Eu sempre tive muito carinho pelo Capri, e eu na reportagem era o Frank, né? O Quesada já estava na Fox, então era o nosso quadro. Só que o gol do Palmeiras, o gol do título, 1-0, o gol do Fabiano, foi na meta que eu estava. Nossa Senhora. Então, o que aconteceu? Eu estive presente num dos grandes sonhos da minha vida. A grande narração histórica do Palmeiras, as duas maiores, são com o Zé Silvério narrando, Palmeiras de 93, o Agora Eu Vou Soltar Minha Voz, gol do Evair. E o Palmeiras, campeão da Libertadores com o Zapata, né, narrando o título nos pênaltis, né? 99. Então, você imagina você crescer sempre com aquela narração e você ter aquela narração com você trabalhando no campo, ao vivo. Ou seja, vai lá que ele vai narrar emoção, vai narrar o gol do título, é você que vai dar o detalhe do gol. Então, eu fiquei marcado na Rádio Bandeirantes com isso, né, com o gol do título do Palmeiras narrado pelo Zé Silvério na meta. Momento maravilhoso. Isso vai ser a maior. Sensacional. Eu posso estar em qualquer transmissão do mundo com qualquer um que sempre vai ser maravilhosa. Mas essa vai ter um canto especial na minha vida. Fantástico. Essa vai estar no coração. Baita história linda. Porque, que delícia. Né? Então, ouvir essa narração é um negócio que é emocionante, é muito bonito pra mim. Porra, é muito legal você dar o detalhe do gol, ainda mais com uma figura como você lembra do detalhe do gol ou não lembra?
Eu vou soltar, eu descrevi a jogada. Foi outro ano. Do Palmeiras. E aí eu falei, olha, foi uma jogada ensaiada, o Gabriel Jesus passou pra cá, e aí tocou pro Moisés, que abriu. Então eu descrevi a jogada. Do seu jeito. Do meu jeito, vendo Sua ali embaixo visão. o segredo. Porque o repórter, pouca gente não sabe, né? Muitos repórteres, na minha visão, cometem, não vou dizer que é uma gafe, porque cada um tem seu estilo, né? Cada um trabalha como quiser. Quem sou eu? Só tô dizendo que eu aprendi com esses caras, vocês, tudo que um repórter não tem que repetir o que o narrador falou. O repórter tem que olhar na meta, em algum lance, o diferencial para ter acontecido Acrescentar. o que o narrador relatou. Então assim, tocou pro fulano, cruzou, é gol. Por que saiu o cruzamento? Por que o cara se antecipou ao zagueiro? Qual que foi o movimento? O que o goleiro fez de errado? O que o zagueiro talvez... Então assim, você narrou o lance do gol. E aí, Facincani, o Preto, o segredo foi o seguinte, o camisa 9, quando ele foi dar a passada pro primeiro pau, ele sentiu que o zagueiro voltou para trás, o zagueiro foi e voltou, sobrou no pé dele. Então o equívoco foi o zagueiro que... Esse é o detalhe do gol. É isso aí. Esse é o detalhe do gol. O narrador relata o gol. Só que o repórter tem que trazer o diferente. E o comentarista analisa a sua narração com o meu comentário para... Vira o conjunto todo. Vira o conjunto. Então, basicamente isso. Então, foi um dia muito especial, né? E esse dia, aí voltando ao começo da nossa conversa, teve um episódio bastante curioso. Porque acabou o jogo, a festa do título, eu com a escuta, né? Reportagem. E aí eu olho assim, está Paulo Nobre. Aí, o que manda o segredo do bom jornalismo? Ele é um presidente do Palmeiras, eu sou o repórter. Eu tenho que entrevistá-lo. Com aquele entreveiro que aconteceu. E nós não tínhamos, ainda não tinha tido audiência, nada. Tinha rolado aí. A audiência ia ser 6 meses depois. E aí? Aquela nuvem em cima. Eu vou correndo o risco dele me dar uma porrada na minha cara. E Pro Brasil inteiro. poderia, fisicamente e verbalmente, ou eu vou lá e finjo que não aconteceu nada e dane-se. E ele também, eu vou fingir que ele não me conhece. Que frio na barriga. E aí eu lembro que eu olhei assim de lá, tava com o assessor, falei, olha, posso por a escuta? Aí os caras, bem, eu fui, Se aproximou. aproximei, presidente, aqui, Ricardo Capriotti, que falou com o senhor aqui, terceiro tempo da Bandeirante, tal, e pô. E aí abri a primeira, presidente, parabéns, baita conquista, tal. E aí saiu, e eu falei, bom. Ele olhou pra você? Olhou, sim, normal. Respondeu? Eu tenho essa foto no meu Instagram. Aí... bota essa foto aí pra gente. Vou mandar pra vocês aí, vocês vão colocar aí na tela. E aí eu falei, vou deixar o Capriotti e o Zaidan tocar, e eu vou maquinando... O que eu faço? O que eu faço? Eu insiro o assunto e zero ao vivo, ou não vamos misturar? E aí, pum, tum. Na última pergunta, eu encerro com o Paulo, perguntei normal e fecho o microfone. Passou pela sua cabeça voltar àquele assunto? Eu não ouvi a entrevista. Não Você ouvi a entrevista. voou. Eu não ouvi a entrevista. Se você perguntar o que eles conversaram ali, se o Paulo falou que ele ia contratar o Pelé num furo de... Cara, você viajou ali. Só que aí no último segundo eu falei assim, eu não vou tocar no assunto publicamente porque o que aconteceu foi fora do ar. Cara, isso te perseguiu mais do que eu imaginava. Foi. Mais do que eu imaginava. E aí encerrei, eu dei um baita abraço no Paulo, um baita abraço mesmo. E, presidente, parabéns, ainda falei, pô, você me fez feliz, me deu um título brasileiro. Ali, quando eu fechei o microfone, eu estava como torcedor, eu não estava no ar. Isso eu não falei no ar, fechei como, né? Aí eram 2 palmeirenses com o microfone desligado que eu falei o que eu tinha para falar para ele. E depois veio o negócio. Você, eu falei, mas sou eu. Sou Joe. Pô, eu falei aquela besteira toda. Ô, Facinca, deixa eu te fazer uma pergunta técnica, para curiosidade que eu imagino que o torcedor tenha, para quem ouve pelo rádio, assiste na televisão. Tecnicamente, o repórter atrás do gol, que visão que ele tem atrás do gol? O que é que ele enxerga Nossa Senhora. de dentro do campo para trabalhar ali? Muito mais do que vocês imaginam. É?
Nossa senhora. No nível do campo, tem uma visão legal? Preto, você vê detalhes que a câmera não pega. Por exemplo, qual é hoje o segredo do VAR? O VAR precisa trazer o que ninguém vê. Sim. Então, a bola tá lá no meio campo. Só que o zagueiro aqui tá discutindo com o goleiro. Só você tá vendo ali. Aqui na minha frente. Dá para escutar alguma coisa? Porra, Não. tudo. Dá para ouvir? Dá, claro que dá. Claro que dá. Se ouve tudo. É o juiz falando com o jogador. É o jogador falando com o lateral. É o goleiro perguntando pra gente se foi falta, se foi impedimento, se foi pênalti. Olha para trás. Perguntando quanto falta. Porque aí, eu já tive N exemplos de Goleirão, legal, bacana, Goleirão. assim. Divertido. Vamos lá, Cássio, Praz, enfim, esses caras são ótimos. Interagem ali com os repórteres atrás do gol? Não é que interagem, vira e fala assim, quanto falta? Aí, e a gente não pode falar, mas ele tá ali, Preto. Fala. Dane-se, entendeu? 42. Falta 3, acabou, hein? Ele vai lá. Ou então é o seguinte... Vocês participam Cara, do eu jogo. não lembro... Pô, total. Hoje eu não sei mais, porque hoje tá tão chato, né? Tem tanta restrição, mas antes... Você tem que ficar do outro lado. Então não pode mais. Mas eu peguei uma época que a gente, graças a Deus, entrava no campo. Pós-jogo, pré-jogo, assim, você entrevistava quem você queria. Eu peguei o final dessa época, né? Mas, Preto, já peguei goleiro. 42, ele pega a bola, chuta lá no meio, cai, cera. Você tá vendo que não Tô vendo. Falta, sei lá, e aí, foi pênalti. Foi pênalti, tá aqui, ó. Os caras estão falando que foi pênalti. Ali eles gritam isso. Acontece. Gritam isso. Lógico E o juiz? Como é que fica nessa aí história? eles que se viram com eles lá, o da amarelo, Falta o juiz chegar ali. Vocês falaram isso? Ou então, você tá atrás do gol, o pessoal tá aquecendo. O pessoal aquece ali perto dos repórteres. E aí sai... Ali tem papo também. Ali tem papo. E aí, como é que tá? E aí, aquele negócio lá da semana lá? Não pagaram ainda, hein? Acontece. Não pagaram ainda. Não pagaram ainda. E aí, teve briga lá? O cara folgado, né? Só que o cara tá... Hoje, é o que eu falo, hoje rola tá tudo ali. Hoje não sei, porque eu não tô mais lá. Olha que legal, gente. Mas antes era corriqueiríssimo. E eu tô contando isso aqui pra vocês, né? Nesse papo com o Facicani, revelando algo que nem eu sabia. Preto, jogador que encostava... Sabe aquele cara que... Toda, que aqui não dá pra mostrar. Bater na trave? Não. Então você tá ali, né? Que a gente fica ali na plaquinha. Aí do nada vem um pé aqui, né? Então, desculpa, posso? Pode, claro. Então, quer pôr o pé aqui? O cara vai Pode, põe. Como é que o cara alonga? Igual pra não cair. O cara põe o pé na placa. Aí do nada tem um cara aqui na placa. Só que você tá aqui. Aí você olha. E aí, tudo bem? Beleza. Como é que estão as coisas? Tá difícil, né? E aí? Como assim tá difícil? Conversa. Aí o cara vem. Conta tudo. Quando o jogador quer, quando o cara... E aí, meu parceiro? Ele tá procurando, né? Tá procurando. Ó, vou sair, hein? Como assim? Tô aqui no banco, né? Não jogo. Quero ir embora. Mas que mais tem é isso? Antes... Ele joga no ar. Antes. Quer dizer, vamos lá. Isso tudo tá microfone desligado. Sim, tá desligado. Sim, eu tô com o fone aqui. Pô, tirou o fone. Preto, é aquela ação e reação. Você tá parado na placa, o cara coloca um pé do teu lado. Bum! Aí você olha... Chega ali. Beleza, meu? Beleza. Como é que tá? Aí o cara vem. O cara já vem do lado. Quanto tem de jogo aí? Aí você puxa. Aí o cara, quanto tem de jogo aí? 43. Ou, sei lá, 29. Porra, meu. Eu não entro, hein? O cara já tá dando a deixa pra você. Aí você... Ó, pessoal no banco aqui tá reclamando aqui que o treinador não mexe. E o cara rindo do teu lado. Quero o cara mais bacana assim. Não contar segredo. Mas pra chegar, bater um papo, pode falar de repente o cara que já parou de jogar, sei lá. Você contar bem um segredo, vai. Pô, por exemplo, eu transmiti um jogo que o Marcão foi tomar um cafezinho. O Marcão foi o Palmeiras Strongest, né? Sim, o Marcão era ótimo. Foi o Palmeiras Strongest. Pô, uma noite fria. Libertadores da América? Libertadores da América. Transmitiu o jogo, o Marcão foi lá, dá um cafezinho aí, tomar um cafezinho e tal. Então essas coisas assim. Normal. Algum papo, alguma coisa assim de alguém que era bom de conversa? O Marcão, né? O Marcão era ótimo. Eu lembro do...
O Kleber, que infelizmente já faleceu, que era jogador do Goiás, tudo a portuguesa, o cara super gente boa, sempre passava ali pra resenhar, que ele era muito amigo da reportagem. Você tinha um pessoal mais das antigas, né, que encostava ali. Né? Era um pouco essa geração pré-anos 2000, né? Era diferente. Que os caras já estavam mais velhos. Eu me lembro do... Quem mais? O nosso Carlos Alberto trabalhou com a gente. Paulinho McLaren. Paulinho McLaren era uma figuraça. O Carlos Alberto, eu era moleque. O Carlos Alberto. O meia, jogou no Corinthians. Trabalhou conosco na Fox, sim. O Carlos Alberto, na época do Corinthians, estava no banco com o Leão. Aí ele encostava lá com o pessoal lá, conversava conosco. Mas tinha o Betão, era um cara muito legal. O Betão, zagueiro? Betão. Zagueiro do Corinthians? Zagueiro do Corinthians. Tinha vários exemplos. Falou uns nomes legais aí. Entendeu? Então, o pessoal do Palmeiras na época, nosso Edmundo. O Ed? O Ed sempre tratou a imprensa, apesar de não parecer, muito bem. Né? E naquela época ele já estava mais tranquilão. É figuraça. Aí o Ed estava sossegado, entendeu? Lembro, o Paulo Baier era um cara bacana. Então, esse time no Caio Júnior, né? Chato. Bacana ter um monte. Quero ver você falar chato. Não, chato cara, não. Mala. Um jogador que nunca não vai levar fez mal. Questão. Paulo Guerreiro sempre foi um cara enjoadinho. Paulo Guerreiro? Sempre foi muito enjoado. Nunca foi um cara muito simpático com imprensa, assim. Nunca... Não fazia questão, né? Não. Fazia questão. Tudo bem também. Foi um grande vencedor no Corinthians, né? Continua sendo, né? Jogando. Sim, ainda tá jogando, mas nunca foi, né? Geralmente ele e o Barcos juntos. Geralmente o jogador estrangeiro, né? Ele é um cara mais retraído, né? Não vou dizer que ele é maldoso, né? Mas vamos reconhecer retraído. A dificuldade deles, sim, né? De língua, sim, né? De cultura. Eu tive uma vez foi um problema que eu fiz a besteira pra variar, né? Porque eu era muito moleque. Você não fez muitas besteiras na vida? Né? Não, eu fiz bastante. E aí eu era muito moleque, trabalhava na Rádio 105 FM. O Renato Abreu, que é um baita gente boa. O Renato Abreu é um cara super tranquilão. Aí o Meia também? O Meia do Corinthians Flamengo. Viveu no Rio lá há muito tempo. Foi meu vizinho. Então, o Renato Abreu, ele saiu do Corinthians em 2004 e 2005 ele foi pro Flamengo. Só que o que aconteceu? O Corinthians em 2004, que tava uma draga, ficou bem em 2005 com o investimento do MSI. Certo. E o Flamengo, que tinha expectativa de montar um time legal, brigou contra rebaixamento. E aí o jogo em Mojimirim, 4-2 pro Corinthians. E acabou o jogo, e eu fui no Renato. E eu falei, Renato, será que você não tá com inveja dos seus companheiros, não? Você tá aqui agora no Flamengo e tava lá no Corinthians. Cara, ele ficou louco, queria me bater tudo. Porque eu fiz uma pergunta de, desculpe o termo, de merda, né? Você tá com inveja dos caras? Né? Mas eu pensei que você tava adaptando a pergunta. Foi essa mesmo? Não, foi essa. Foi essa, imagina. Fala, você tá com inveja, não? Olha os caras bem lá e você aqui, né? O time não tá bem. Nossa, ele queria me bater. Tá com razão. Falei, Renato, eu tive que esconder. Você é imbecil, não sei o quê. Tá certo ele. Aí uma vez também, coitado, essa vez eu tinha que ter tomado uma porrada, não tomei também, que foi o saudoso Lorisandro. Deixa eu marcar aqui. Paulo Nobre. Renato. O Lorisandro não tem como mais agredir. Porque o Lori faleceu, né? Era uma pessoa super boa. Cara, o Lori foi de uma gentileza. Porque eu também fiz uma pergunta idiota. Aí eu lembro que acho que foi na 105 também. Era um São Paulo e Paraná. Deixa eu me recompor primeiro. Ô, Preto, era o São Paulo e Paraná. O Paraná, coitadinho, não tava muito bem, né, com o Lori. E o São Paulo era o time de 2005, 2006, tava... Nossa senhora. Time, porra. Antes de começar o jogo, eu falei, tá aqui, Lori vai Facincani! Assim, vamos ver o técnico... Vai, Facincani! Vamos ver o técnico Lorisandro aqui. Ô, Lori, teu time hoje tá preparado pra levar uma sova pro São Paulo? Levar uma sova. Cara... Ele parou. Você não perguntou isso, Perguntei. não. Eu sabe, não sabia, né? Tava completamente cru, né? Cara, eu falo que se eu sou o meu coordenador, hoje eu pego o meu repórter pelo cangote e falo assim, amigo, você tá louco? Você tá preparado pra levar uma sova hoje? Repete. Tá preparado pra levar uma sova? Eu já falei sova ainda. Aí ele parou. Ao vivo? Ao vivo, não. 10 segundos pra começar o jogo, que era quando a gente entrevistava antes do apito inicial, né, Preto? Aí ele parou. Olhou pra você. Estamos aqui pra ganhar o jogo, pra tentar buscar o resultado fora. Ele foi super tranquilo. Aí devolver a pergunta pro narrador.
Aí o narrador, não lembro quem que era, o Hugo Botelho. Deve ter falado alguma coisa. O narrador falou assim, Meu Deus. Ê, Facicano, hein? O Lori é paciente, hein? O Lori foi um monge, hein? Lorissa. Lori Sandri foi ótimo também. Mas teve... Meu Deus, você acaba com a gente. Enfim, mas teve algumas situações assim que a gente tem que perguntar, né? Assim, mas lógico, não desse jeito. Depois eu já tive... Não, depois já tive mais... Como é que é aquele personagem do humor lá? Fala, faz pergunta diferente, né? Quem é? Quem é, hein? Você lembra, eu sei que Pergunta diferente. teve o seu Saraiva, né? Que era o Pergunta Idiota, Tolerância Zero. As perguntas foram idiotas. Exatamente. Então o Renato Abreu teve a tolerância zero que o Lori não teve, né? Mas já teve, obviamente, depois... O Renato ficou bravo com você. Bastante. Mas eu acho que eu nunca mais... Eu ouvi o Renato depois... Acho que talvez ele, coitado, nem lembra. Ele falou assim, cara, aquele moleque lá, mas talvez agora ele possa lembrar, por isso falou assim, tá vendo? Imagina. O Renato abriu pizzaria lá no Rio de Janeiro. Mesmo? Então, Não, cara, ele era muito legal. Ele sempre deu entrevista com todo mundo. Aí sempre entra um repórter maluco pra fazer umas perguntas. Aí eu faço uma pergunta idiota dessa, não, né? Doida. Coitado do Renato. Não falo idiota. Mas as outras que eu tive, né, aí de mais... Tem mais? Instruções. Mas aí... Mas é por perguntas que você faz pra... mas aí já são perguntas... Mas teve pergunta séria, assim, coerente, que você... Tomou uma no peito ou não? Sim, tem? Mas Muricy. Então nós vamos... Quem? Muricy. Então vamos cobrar o Muricy agora. Eu cobrei você contra o Renato, contra o Paulo Nobre e contra o Lori. Mas agora vamos cobrar o Muricy aqui. Muricy é gente, mas assim, não, Preto, eu nunca... dele. Mas assim... Qual é o mesmo apelido no Muricy? Mujica, né? Mujica. Mas, ô Preto, Figura Muricy, Luxemburgo, Levir, Filipão... Você lembra de esses caras... porrada que você tomou? Eu lembro que era a véspera de São Paulo e Grêmio. O Filipão às vezes era bravo, Jair Pisserni às vezes era bravo. Essa geração. Eu cresci, o Leão, imagina. Pô, tá. Mas fala aí uma pancada, então. Eu lembro do Muricy, que era um São Paulo e Grêmio, e tava uma dúvida no time do São Paulo e tal. E aí eu falei, Muricy, mas e aí? Vai jogar o fulano ou não vai jogar o fulano pra amanhã? Coletiva, não? Eu falei assim, eu vou falar se eu quiser, meu. O time é meu, eu escalo o que eu quero, enche o saco. Não tem o porquê falar pra vocês pra jogar ou não. Jeitão dele. Tá bom. Não dá nem pra retrucar. Não dá pra retrucar. Teve uma coletiva do Muricy que foi engraçada. Ele deu assim umas 4 respostas, todas assim, tortas pra todo mundo. Eu acho que foi essa que eu tava. Era essa? Foi uma véspera que aí alguém jogo. Falou, pô, Muricy, hoje tá... Hoje aí ele começou a rir, né? Você só vem com pergunta idiota, bicho. Era o jeito dele, né? Pergunta boba, Uma vez eu lembro que eu entrevistei ele na Rádio Bandeirantes num sábado, lá, uma concentração. Né, eu falei, ô Muricy, caramba, hein? Isso também não dava uma aliviada. A gente fazia pergunta boa... E você dá. Você quer que eu faça o que ali, meu? Você quer que eu vou tratar todo mundo bonzinho aqui, depois no gramado os caras cagavam em cima da minha cabeça. Então eu tinha que mostrar que eu era bravo com vocês. Falei, tá certo. O Muricy é um cara fantástico. Não, ele é engraçadíssimo, engraçadíssimo. Ele é ótimo. Ô Facincani, na tua carreira, a gente vai encaminhando para o final aqui para os seus compromissos também com a revista Oeste, sim, né? E o seu canal. Claro. A gente vai falar já das duas empresas. O canal dele que está crescendo pra caramba. No teu tempo de carreira, principalmente dentro de campo, frequentando o gramado, quais foram as equipes que você pegou no auge? Assim, momentos legais. Por exemplo, como hoje o Flamengo está por cima, o Palmeiras está por cima. Você deve ter pego o São Paulo, anos 90. Campeão da Libertadores, campeão... Trabalhando? Trabalhando. Que você trabalhando São Paulo. O São Paulo. Em campo, na beira do campo, São Paulo. É. São Paulo de 2005 ganhou tudo. Ganhar Paulista, Libertadores e Mundial no mesmo ano. Então você é testemunha... Eu peguei do tricampeonato do São Paulo brasileiro, mais o campeonato... A Libertadores eu estava no jogo, São Paulo Atlético. Mundial, obviamente, não, porque a rádio à época não viajou, né? Para o Mundial. Mas eu vi aquele time jogar. Aquele time era muito forte. Qual era o time? Rogério, Cicinho, Fabão, Lugano, Ed Carlos ou Alex Bruno, que jogou na final da Libertadores. O Ed Carlos jogou a final do Mundial. E o Júnior. Josué Mineiro, Danilo, Amoroso e Aloysio.
Que timaço. Timaço. Técnico Paulo Tuori. Começa com o Leão e depois vem o Paulo Tuori. Então você está dizendo para mim, me corrija se eu estiver errado, ou se é outro contexto também, que na sua carreira, dentro de campo, o São Paulo foi o maior time brasileiro que você viu? Não. Não foi isso? Não, aí como... Você está falando como repórter, né? No campo. Não, eu vi São Paulo, eu vi... Não, São Paulo porque, foi o maior, o Palmeiras... Você está com dor no coração. Então, pra admitir porque isso. foi assim, Preto, vamos lá. Eu saio da reportagem, saio não que a gente nunca deixa de ser repórter, né? Mas hoje eu tô numa função diferente. Em 2016. Em 2016, o Palmeiras estava iniciando o seu processo para se tornar esse baita Essa potência time, que é né? hoje. Então o Palmeiras de 2016, ele ganhou menos, até porque ele não disputou. Ele teve a chance em 2016 e foi mal, de ter jogado uma Libertadores e vencido. Ele cai naquela primeira fase num grupo com o Rosário Central, o Nacional e o River Plate do Uruguai. Isso aí. Né? Foi a crise do Marcelo Oliveira / Cuca. Mas ele foi campeão brasileiro. Mas aquele elenco tinha muita condição de, em 16, se jogasse o que jogou no Brasileiro, Tinha vencido a Copa do Brasil. de ganhar a Libertadores. Aquele time tinha, e foi uma expectativa que à época eu gerei, né? Então aquele Palmeiras, ele foi a terceira força que eu vi, no gramado, tá? Gramado. Depois, eu vi os dois Corinthians, da era Tite. Principalmente de 15, que eu acompanho o dia a dia. Aquele time, plasticamente, era espetacular. Lindo. Mas ele também só ganhou um brasileiro. Ele vai mal na Libertadores, o Campeonato Paulista ele perdeu para o Palmeiras na semifinal, Copa do Brasil é eliminado pelo Santos. Então aquele Corinthians ganha um brasileiro lindíssimo. O de 2012, eu estava numa transição, eu estava trabalhando numa função diferente em televisão, eu estava mais na edição, fazia poucas reportagens, mas foi um time super histórico do Corinthians campeão mundial. Mas é que aquele São Paulo, eu fiz muito jogo daquele time. Eu fiz muito jogo. Em 2005, basicamente, as transmissões da rádio se concentravam no São Paulo. Porque ele era o time que ganhava e disputava mais coisas, né? Então, na época da 105, entre 2005 e 2008, o São Paulo era muito forte. Então, Um período que a gente ia para casa, depois de trabalhar, com o hino do São Paulo na cabeça. não, era... O hino do São Paulo. Era Paulo. uma coisa... Não parava. O time ganhou muito, né? Então esses períodos, né? Toda hora. Não saía da cabeça. Não saía, né? Então, assim, foi um negócio muito... E o que foi curioso é o seguinte também. O São Paulo, em 2005, ele quebra um hiato de 6 anos sem um brasileiro ganhar uma Libertadores. Né? O último foi o Palmeiras em 99. De 99. E ele volta a ganhar em 2005. E ele quebra um hiato de 13 anos sem um título mundial, que ele ganha em 93. E voltou a ganhar ali. Não, 12 anos, né? 93, 2005. 12 anos sem ganhar o título mundial. Então confessa, você dentro de campo, o maior time brasileiro que você viu jogar foi o São Paulo Futebol Clube. Como repórter, que eu acompanhei loco, no meu período de reportagem... Foi o tricolor. Foi porque o Palmeiras estava numa crise absurda. Sim. Uma crise absurda. O Corinthians, altos e baixos, né? O Santos tinha um time legal, mas ele não conseguiu entre 2004 e 2011, depois que ele vai voltar a ganhar em 2010 com o Neymar, mas naquele período do São Paulo ele não conseguiu avançar a uma final de Libertadores, que ele teve chance em 2007, né? Que ele perde para o Grêmio na Vila Belmiro, que era um timaço do Luxemburgo com o Zé Roberto e tudo mais. Então, naquele período que eu trabalhei na reportagem, o São Paulo foi o time mais vitorioso, né? Depois veio o Corinthians de 15 e aí veio o Palmeiras. É isso aí. E não é porque, então você como palmeirense... Não, porque disso, era uma realidade, eu não tenho culpa. É o que você viu. Agora, como jornalista. se você falasse, hoje, se eu tivesse hoje na reportagem, facilmente eu ia falar o Palmeiras. Ou talvez o Flamengo em 2019. Hoje você é dentro de campo, claro. Agora são fatos. Agora você pergunta como comentarista. Eu vou puxar a sardinha para o que o Palmeiras fez em 2020 e 2021. Como comentarista. Vou puxar. Então, no meu período de trabalho... O que o Palmeiras fez de demais em 2020 e 2021? Ele ganha
2 Libertadores, ele ganha uma Copa do Brasil. Aí se você somar 2 mais um ano... Libertadores em 11 meses, 2 Libertadores em 11 meses. né? Ninguém conseguiu isso na história. É. Ninguém ganhou 2 Libertadores no mesmo ano. Lógico, é um período de pandemia e tal, mas você tem que contextualizar que foi no mesmo ano. Isso é uma loucura, né? Sim. E num ano em que o Palmeiras também passou por uma queda de rendimento pela questão da pré-temporada que não foi feita. Mas o cara, é brincadeira, ele tinha que arrumar uma forma de trazer o Palmeiras para a discussão. Eu estou perguntando para você, o melhor que você viu, você tinha que dar um jeito, 20, Porque 21 são você várias tava no fases... campo. 20 e 21 você estava no campo? Não, estava comentando. A pergunta que eu fiz foi no campo. No campo. Você tinha que trazer o Palmeiras. No campo até 2016, o melhor time que eu vi até pelo que ele ganhou foi o São Paulo, da era do Paulo Tuori. Aí você deu um jeito de trazer o Palmeiras. Era um time mais competitivo. Aí ele colocou assim, se eu estivesse 20, ele escolheu 20. Aí agora fala assim, mas e como comentarista? Como comentarista. Aí eu vou colocar a plástica do Flamengo com a competência do Palmeiras. Eu acho que os dois se completam. Né? Porque aquele Flamengo de 19, que depois ele se sucedeu até 2022 e tal, ganhou de novo o Libertadores, aquele Flamengo ele passou por períodos de oscilação, que o Palmeiras foi mais linear. Então você junta a plástica do time do Jorge Jesus com o pragmatismo, a organização, a mente, o psicológico, o acreditar até o último segundo do Palmeiras do Abel. Quem foi o cara do Flamengo, desse Mengão que você está falando aí? 2019? A partir de 19, Quem foi? Um só. Se você tivesse que pegar e falar, eu vou fazer uma homenagem, vou entregar uma placa. Só vale um. Rapaz, nossa, é difícil. Rapaz, tinha o Gabigol, tinha o Arrascaeta, tinha o Diego, o Felipe Luiz. Rafinha. O Rafinha pela direita. E agora? Gerson, o Ilharão estava no time? Gerson, Arão, Everton Ribeiro. Problema seu. O Bruno Henrique. Você citou 2 nomes que ainda estão em atividade no Flamengo. E que isso prova, em atividade, jogando bem, o quão diferenciais eles são. Bruno Henrique e Arrascaeta. Um só, daquele período. É difícil? Até agora ou de 19? Não, lá atrás. Em 19? Em 19, para mim, o jogador, talvez que não teve a mídia, mas que foi o grande articulador de tudo, foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique. O São Paulo de 2016? Não, de 2005. 2005. Um jogador do São Paulo de 2005. Nossa, aquele São Paulo tinha uns caras que eram muito casca-grossa, velho. Puta, o Amoroso era muito bom, né, cara? O Amoroso era muito difícil, mas assim, vou falar o cara pra mim... É que o Amoroso chegou e foi a cerejinha de bolo, né? Chegou e falou assim, esse bolo aqui tem que ter um segredo. Mas Danilo. O Danilo muito respeitado. E o Danilo pelo seguinte, o Danilo ganhou tudo no São Paulo e no Corinthians. Nos 2 clubes, é verdade. O Danilo foi um jogador gigante que pouca gente dá o valor pra esse cara. Liga pro Danilo aí, o Henrique. E o Danilo, Preto, e o Danilo foi o seguinte, o Danilo, não é que ele estava em elencos vencedores, ele foi protagonista desses times e decisivo em todos os jogos pesados. Você tem razão. Semifinal, São Paulo e River. Danilo mete gol. Final, São Paulo Atlético Paranaense. Danilo tá lá para dar assistência, comandar o jogo. Corinthians e Boca. O coice do gol do Sheik. Danilo, para abrir o placar, que foi praticamente... Então, assim, a jogada do gol do Guerreiro, quem constrói... Danilo. Beleza. Ele foi muito importante, muito inteligente, um jogador muito... E do Palmeiras 2021? Por coincidência, o mesmo nome. O volante Danilo. O que esse menino jogou de futebol foi uma enormidade.
Se você falar do Palmeiras de 15 até 22, estendeu o período, Eduardo, Duduzinho. Dudu é um ídolo que está numa prateleira, sim, Altíssimo. junto com Ademir, tá lá. Ele construiu uma história para estar ali. Junto com o Ademir da Guia. Tá tão alto porque você tem que definir Olha que períodos. você tá dizendo aí, hein? Vou falar. Não, o Ademir é o maior da história, mas a prateleira Ele chega lá perto. Ou tá junto. ali. Dividem prateleiras. Próximo. Inclusive até porque eu fiz uma... Próximo. Pode ser. Mas, ô Preto, olha que curioso. O Dudu ganhou tanto quanto o Ademir. Acho que ele só perde por um título. E ele ganhou Libertadores, ganhou Brasileiros também e tudo mais. E o Dudu, ele veio num período em que o Palmeiras estava desacreditado. É a história do Alexandre Matos, que ele sempre conta, né? Sim. Ninguém queria vir pro Palmeiras. Nem jogador de segunda divisão. O Dudu, ele era, talvez hoje aqui no Brasil, vamos colocar um jogador de destaque aqui. Não, sei lá. a verdade, teve momentos que tinham jogadores que, nenhum menosprezo, hein? Escolhia ir para o São Caetano, a ir para o time do Palmeiras. É isso, né? E o Dudu, ele era o cara do Brasileiro 2014, o jogador mais procurado do Brasil, e ele escolhe para o Palmeiras. E não é que ele escolheu ir, ele escolheu e foi decisivo em todos os títulos do Palmeiras. Então, quando o cara faz isso, atinge esse patamar, então entre 15 a 22, 23, nesse período até a saída dele, o Dudu. Agora, se você pega 20, daquele 21, time Danilo. 20, 21 Danilo, porque o Dudu não jogou 20 praticamente, ele foi emprestado do Raio. Né? Ele teve uma saída em que ele não disputa o segundo semestre, na pandemia. Mas o Danilo foi um motor, o Danilo foi um destruidor / construtor tático. O Danilo, ele era um pilar de um meio-campo que tinha um Felipe Melo, que como líder foi um símbolo. O Felipe Melo foi um símbolo daquele time. Claro que a gente tem que colocar na conta do Gomes. Todo mundo teve uma parcela, mas é que a saída do Danilo, para mim, impactou muito de hoje o Palmeiras ainda tá procurando uma bússola para encontrar no meio-campo. E que essa eu não me conformo como torcedor, tá? E até como jornalista, de que se um clube tem a chance de repatriar esse cara, como é que você deixa ele ir para um rival que pode te tirar um título de Libertadores, que é o Botafogo? E parabéns ao Botafogo. Fez uma aquisição de um atleta que, na minha visão, se ele jogar o que jogou no Palmeiras, agora no Botafogo, com David Ancelotti como técnico, ele vai para a Copa do Mundo. Eu, como jornalista, posso fazer um comentário? Lógico, mas pô, o programa é teu. Não. Não, o programa aqui é seu. Eu não, só pelo amor de Deus. Você é o protagonista. O Danilo, para mim, nessa negociação, que ele é um jogador extremamente importante para o Botafogo e que merece ter ele lá, mas aquela resposta, mas quando a gente pegou o valor pelo qual vendemos o Danilo e o valor pelo qual traríamos ele de volta, não seria um bom negócio. Eu sou ainda do tempo do chamado borderô, nem sei se usa, acho que nem existe mais borderô. Sim. Né? O que é o borderô? Uma coisa é você justificar um valor financeiro e a outra é você dar um título para o torcedor. Exato. O que mais vale para o torcedor é o título. Mas o fair play Preto, não é o caso clube do de Palmeiras futebol hoje. não pode ser somente banco. Não, justo. E outra coisa, exatamente o que eu estou dizendo. As minhas críticas hoje ao Palmeiras é o seguinte, não trate um clube somente como uma instituição financeira. Exato. Tem o jogador para revenda, que você encontra na base, inclusive, você não precisa gastar no de 2021 se você tem uma base hoje que, acho que, convenhamos que a base do Palmeiras é mais ou menos, né? Mais ou menos. É pequenininha. Tem um tal de JP. Não revela, o JP Sampaio é fraco, é um limitado, manda abraço né? para ele aqui. Coitado, essa é uma figura que eu adoro. Ímpar. E então você tem ali. E o que precisa em vários momentos? O futebol você nunca pode criar limites. Se você se limita no futebol, você não sai daquilo que a gente sempre fala, que é a versatilidade de grandes projetos. Grandes projetos são feitos de grandes ideias e de ideias que possam tirar coelhos de cartola, né? E aí é aquela coisa. Se você limita, como falou o presidente, que eu veto por idade, eu veto por isso, eu veto por aquilo, que aqui não é departamento médico, tal. Você às vezes corre o risco
de não trazer com 32, 33, eu não lembro se era essa a idade correta, talvez um pouco menos, o Amoroso para o São Paulo. Em 2005. Como é que estava o Amoroso? Em recuperação de lesão. O São Paulo abriu o refis para ele. Recuperou o Amoroso. Tantos exemplos. O Amoroso diferença. assinou o contrato de risco com o São Paulo. E o contrato de risco fez o cara arrebentar e ser campeão do mundo. Com um gol na final da Libertadores. O Amoroso era craque. Ou então... Ronaldo no Corinthians. Exato. Representou Ou então você não traria o Felipe Melo, com 33 para 34 anos do Palmeiras, que foi um símbolo, junto com o Danilo, tanto fora como dentro de campo, de conquistas significativas. Ou então você não teria o Zé Roberto, que quando chega ao Palmeiras o Super Zé com 37, 38 anos, ele fala assim, contratar agora ainda. Vou bater no peito pro Palmeiras, que todo mundo brincou, que discurso piegas e tal. Aquilo não foi um discurso piegas, aquilo foi uma tentativa de mudança de chave na mentalidade do clube. Né? Então, o que está faltando mais ao Palmeiras é o investimento no ganho esportivo. Porque, Preto, vamos lá, eu sei que estou me alongando, mas é porque isso precisa, às vezes, ser didático, porque muita gente não entende. Beleza, eu vou gastar 20 para revender por 40. Bacana, ganhei 20 milhões na negociação. Agora, eu vou contratar esse cara de 30 por 15. Não vou vendê-lo, tá? Ele vai jogar 3 temporadas só. Só que esses 15, se esse cara participar e for protagonista de um título de Libertadores, um título brasileiro, um título de Copa do Brasil, e pegar um período daquele do Abel de 10 títulos, quanto de premiação, de know-how e de história e de marketing, de difusão da sua marca, porque quanto mais você vence, mais você é transmitido, quanto mais você é transmitido, mais você tem poder de barganha de venda, quanto mais títulos você ganha, mais dinheiro. Olha o combo que esse cara tá te trazendo. Um Palmeiras que em 2020 ele tinha fechado orçamento com cerca de 590 milhões de receita, e no ano seguinte ele bateu 900. Ele ganhou quase o dobro. O dobro, 400 e pouco com títulos. Com jogadores que não tinham poder de revenda. Mas será que a revenda custaria mais do que esses títulos que a gente fala até hoje? É essa discussão que a gente está tendo aqui. Que eu fiz questão de levantar. Você entendeu? Puxando através do nome do Danilo. Seu Palmeiras de todos os tempos. Nossa, já fiz isso. Aí a gente tem que analisar qual? O que eu vi, o da história. O que você viu. Eu sempre falo do que eu vi porque, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Pela história, tá uma delícia. Né? Pela história a gente vai colocar Leão, Djalma Santos, Luiz Pereira. Aí você vai ter talvez o Antônio Carlos, Roberto Carlos e César Sampaio ou Dudu. Aí você vai ter que pôr ou Julinho ou Edmundo. Não, mas que você viu. Né? Isso aí é um Palmeiras muito amplo. O que eu vi, eu falo assim, Luiz Pereira e Ademir da Guia não vale. Não vale. Não vale, né? Não vale. Aí é outro mundo. Então, assim, eles é tipo o Pelé no Santos. Eles são ETs, eles são em um outro mundo. Não entra na brincadeira. Não entra porque... Não tem graça. Não tem graça. Tem graça. Né? Então, simbolicamente... Fica... Agora, vamos colocar para uma realidade. Então, eu vou fazer o Marcão. Marcão. Lateral direita. Cafu. Zagueiro pela direita, número 3. Antônio Carlos Zago. Número 4. Gustavo Gomes, mas com uma menção honrosa a Clebão. Clebão. Pela esquerda, camisa número 6. A necessidade. Roberto Carlos. Opa. 5. Olha, vou mudar. Vai mudar? Vou mudar. Eu sempre coloquei o Sampaio. E agora? Eu vou pôr o Danilo. É lógico que eu imaginei que você fosse pôr o Danilo. Acabou de encher a bola dele. Mas o Sampaio... Aí eu lembro que o meu time, ele tinha 3... eram 3 atacantes com 2 meias, né? Então vai. Aí dos que eu vi, tá? Danilo. Como o time é meu mesmo, se não quiser marcar também não tem problema. Não tem problema, também para isso. Djalminha com a 10. Pode ser com a 8, que ele jogou com a 8, inclusive, lá no La Coruña. Tá bom. Rivaldo. Com a 10 o Rivaldo. Com a 10 o Rivaldo. Com a 7. Você já falou dele aqui hoje, eu acho. Edmundo. Com a 9. Evair.
Evair. O matador. Sabia bater pênalti, não, né? Não, tinha dificuldade. Por exemplo, para esse Palmeiras atual, ele não serviria. Como ninguém. Faltou um, né? Faltou 11? Faltou 11. Vamos adaptar uma camisa 11. É que eu fiz confusão do Rivaldo, que você meteu a 10, tá? Eu meti a 10. E com a 11, Ney. Poderia ser o grande. Não, o grande, o Ney jogou demais, né? Ou Edu, vou colocar assim, Dudu. Dudu, você não tinha colocado... Porque na 7 você colocou o Edmundo e jogaria o Dudu. Eu montei esse time na revista Placar recentemente. Fechado. O treinador, você não perguntou? Você quer fazer? Tinha um treinador aí. Claro que você. Eu pensei que o treinador seria Felipe Facincani. Por incrível que pareça, por mais que as pessoas não entendam, né? Porque as pessoas só pegam o factual, mas não entendem que você viralizou brigando numa televisão. Jorge Jesus? Não. O treinador é Abel Ferreira. Abel Ferreira. Mas o meu coordenador, Filipão. Então senta os dois ali, meio tempo cada um. O Filipão é uma figura... Mas é engraçado, né, Preto? Porque assim, as pessoas só pegam o seu factual, só lembram do que aconteceu ontem. Mas não lembram que em 2022, eu fui a público lá na ESPN, quando estávamos lá, né, e fiz uma defesa ao Abel. Quando muita gente, de forma muito maldosa, detonava o cara. Quando ele falava de futebol. E queriam colocar que ele estava, veio aqui para doutrinar a cabeça. Não, naquela época ele falava de futebol, ele falava muito bem, inclusive, né? Publicamente fui lá chancelar e defendi e tudo mais. Então assim, quando é para defender, quando faz bem, sou o primeiro. Agora, quando... E não é porque eu sou um advogado do Palmeiras, não. Estou dizendo na avaliação jornalística. Quando é para elogiar, que a defesa é um elogio, eu sou o primeiro. Agora, quando eu acho que alguma coisa pode ser diferente, quando eu não estou vendo na minha visão que o trabalho está condizente com aquilo que ele pode fazer, tudo, eu falo, não está correto, e segue o baile. Não tem nenhum problema pessoal, zero. É isso aí. Zero problema. O Cuca foi um bom técnico no Palmeiras? Foi. Mas a saída dele, como sempre, ruim. O Cuca tem esse problema. O Cuca não sabe encerrar ciclos ou ele encerra ciclos de forma intempestiva. Você ficou bravo com ele? Não, nada contra. Que o Cuca tava no áudio lá, que tá ali, tava tudo... Né, mas não tenho nada, pessoalmente com o Cuca zero. É que nesse desabafo que eu fiz do Abel, foi uma questão que o Cuca ironizou o Abel no meio da semana porque ele tinha sido eliminado na Libertadores. Foi. E eu falei, Cuca, pra você falar do Abel, cara, pelo amor de Deus, uma baita hipocrisia da sua parte, você tá sendo hipócrita, porque, porra, você não encerra trabalho, você é isso, você é aquilo, ou você é cheio de situações e tudo mais. Então, assim, calma, né, meu? Né? Como é que você pode falar do cara aqui que tá fazendo, nesse momento, um grande trabalho e ganhou de você no campo, ele não fez nada de errado contigo e tal. Foi isso. Mas ele é muito inteligente. Agora, ele precisa colocar a inteligência dele com o mesmo equilíbrio dentro e fora de campo. É isso. Só isso. Principalmente fora. Principalmente fora. Né? Bom, vamos lá. Nós temos um quadro aqui agora que você conhece muito bem, que é o Bate Pronto. Se você acha que estava complicado até agora, você vai ver daqui para frente. Exato. Não é fácil. Nós temos aqui o quadro agora do Bate Pronto, que é... Eu pergunto aqui para você classificar se o cara é gênio ou foi gênio, craque ou bom jogador. Ou bom jogador. É aqui, ó. Gênio, craque, bom jogador. Fechou? Fechou. Vamos lá. Edmundo. Para mim, no Palmeiras, gênio. Evair. Gênio. Miller. Gênio. Bebeto. Craque. Craque. Marcelinho Carioca. Foi craque, mas irrelevante pra mim. Como pessoa, né? Um zero à esquerda. O Marcelinho? Um zero à esquerda. Ele faz parte daquela pergunta que eu fiz para você, de jogadores com quem você se relacionou no campo, alguma coisa? Não, assim, o problema dele é agora, o pós-carreira mesmo. Um zero à esquerda. Completamente zero à esquerda. Completamente. O pessoal está perguntando por que aí, o que aconteceu. Um cara que foi completamente desrespeitoso, mal educado, sem nenhuma compreensão de um fato que aconteceu naquela minha situação com o Abel Ferreira e o Estevão, né? As coisas que ele falou publicamente são deploráveis. Então, para mim, se tornou um zero à esquerda.
Espero nunca ter qualquer contato com essa figura. Deu declarações aí. Sim, publicamente. Ele trabalha e tá tudo certo. É o que ele pensa. Eu também é o que eu penso. Espero nunca ter qualquer contato com você. E não foi a primeira vez, não. Uma vez também fez um podcast lá também, falando um monte de coisa. Nunca me conheceu pessoalmente, nunca conviveu. E sempre quando eu vi anteriormente, sempre tratei bem tudo. Não entendi o porquê, levou pessoas lá para falar um monte de groselha a meu respeito. Não entendi qual é desse cara e tá tudo certo. Então, para mim, se torna um zero à esquerda. Vocês não estiveram no mesmo período? No Corinthians? Não, na Bandeirantes? Não. Você na rádio, ele na televisão? Não, coincidiu. Ele teve uma passagem curta pela Bandeirantes, na televisão. Então tá. Mas foi craque, sim. Não posso misturar. Tá bom. Neto. Ô, Netão, um cracaço de bola. O Neto só não foi gênio porque fisicamente o Neto não conseguiu levar a carreira dele a um patamar maior. Só por isso. Mas para mim no Corinthians é mais importante que o anterior que você falou. Tá. Até pelo que ele fez, o símbolo de uma conquista. Adriano Imperador. Adriano também só não foi gênio porque, infelizmente, a carreira dele teve um declínio quando ele estava no auge. Né? No auge. Quando se tornou imperador. Exatamente. Você colocou ele craque ou bom jogador? Craque. Kaká. Kaká craque também. Craque. Melhor do mundo. Paulo Nunes. Paulo Nunes foi craque também. Jogou muita bola. Ou no Grêmio? Palmeiras, no Grêmio. No Flamengo. No Flamengo menos. Até porque ele vai ganhar tudo o que o consagrou no Grêmio e no Palmeiras, né? Ali ele Esse foi bem, né? Foi muito bem. Foi bem. Tem um nome que não está aqui, eu vou colocar. Edilson. Edilson foi craque como jogador. Foi craque. No Palmeiras ou no Corinthians? Nos dois. Nos dois. Vamos lá, cara. Eu gosto dessas listas aí. Pode jogando aí. Neymar, craque. Não é gênio? Não, gênio no Brasil não. Tá. Gênio não. Para ser gênio, o cara precisa... Você falou algum gênio aqui? Falei, eu coloquei porque assim, se você fala em termos de Palmeiras e da idolatria, tudo que significa para mim, Edmundo e Evair. Sim. E Miller, né? O Miller foi genial, porque o Miller nem só no Palmeiras. O que ele fez no São Paulo. O Miller talvez seja, se não o maior atacante, mas está entre os 3 maiores atacantes da história do São Paulo. Da história. Não, né? o Miller. O Miller. Todo mundo que vem aqui fala do pergunte para qualquer jogador que atuou ao lado do Miller. Pro Djalminha falar que o Miller era gênio, quem sou eu? Ricardo Rocha falou. Então, Ricardo Rocha. Então vocês perguntam. Vampeta falou. Perguntam para esses caras. Os caras estiveram aqui falando. A leitura periférica do Miller, talvez o Miller hoje facilmente seria titular de seleção brasileira, Copa do Mundo e outra. Jogasse na Europa hoje o que ele jogava no São Paulo. O Miller estava no Real Madrid. Você sabe que eu entrevistei ele aqui? Há pouquíssimo tempo, tá aí, para quem não viu ainda, é só maratonar, você vai achar a entrevista com o Miller. Inacreditável, cara. As Copas do Mundo das quais ele participou, ele contando aqui o sofrimento que foi para ser convocado, achando que não iria jogar a Copa do Mundo. Não. 90, 94, e ele falou, olha, aqui, 86, né? E vou te falar, o Miller em 94 estava num momento de carreira melhor que o Bebeto. O Bebeto estava no La Coruña, muito bem. Mas o Miller em 94, ele era um bicampeão do mundo com o melhor time do planeta, ou então um dos maiores, que era o São Paulo do Telê. A opção ali foi fazer a dupla Romário e Bebeto e ganharam a Copa do Mundo, né? Agora nós temos aqui o duelo do café, 2 jogadores. Alex ou Djalminha? Djalminha. Valdívia ou Rafael Veiga? Veiga. O Valdívia é mais habilidoso, mas aí como jogador, carreira, história, complemento, Veiga. Petkovic ou Raí? Raí. Marcelinho ou Neto? Neto. E agora? 2 gênios. Vamos lá. Miller ou Edmundo? Putz. Porra, meu... Agora... Luiz Antônio. Hã? Luiz Antônio, meu amigo. Luiz Antônio, meu amigo. Pô, deixa eu voltar no Ed, só por causa do Palmeiras, mas se bem que você jogou tão pouco no Palmeiras. Quem?
O Miller jogou no Palmeiras? Não, é que ele jogou tão pouco, que eu digo assim, de tempo, né? Ah, tá. Infelizmente, não deu sequência aquele time lindíssimo, né? Que foi de 96. Ô, Luiz Antônio, sabe que eu te adoro, né? Deixa eu só votar no Ed, vai. Pô. Edmundo? Aí pelo coração. Ah, legal. Por favor. Mas não, são dois caras. Dois cracados. Pode ser os dois no ataque? Pode. Pode. Vamos abrir, porque Cabe, se né? trata de. Daria pra de jogar os gênios. dois. O Edmundo jogou com o Evar no Vasco, no Palmeiras. Jogar Miller e Edmundo. Faria um tanto gol também. Ronaldo, Romário. Ai, putz, eu já tive períodos dos dois, assim. Eu vou ficar com o Ronaldo, mas, nossa, o empate técnico. Eu falo assim, o Romário, eu brinco, né? Como é que um tampinha de 1,69 tem 1000 gols? Impressionante, né? Isso aí, se não for um fenômeno, um gênio, um extraterrestre, é um Romanaldo. Pode ser o Romanaldo? Romanaldo, pode ser. Romanaldo? Romanaldo. Não tem como. Bom, agora é a dupla clássica da pergunta que já vem de muitos anos. Messi e Cristiano Ronaldo. Essa já vem de tanto tempo. Parará. Eu tenho uma leve vírgula pro Cristiano, porque o Cristiano Ronaldo tem um diferencial de liderança para mim, que ele teve como liderança, tá? E liderança dentro e fora do campo, e isso nessas horas faz muita diferença. Momentos de mais vitórias do que o Messi. O Messi individualmente, a gente está falando de dois planetas, tá? O fato de eu pender para um lado não quer dizer que ele é melhor e o outro é ruim. Não, tá louco. Essa discussão quebra a cabeça de todo mundo. Não tem isso. É que o Messi, ele teve, talvez, alguns períodos de um pouquinho mais de títulos, tá? Porque individualmente não, mas os times, né? Tiveram um pouquinho mais de queda do que o Real Madrid do Cristiano, né? E aí você pega também o United. Então, sequência de Champions do Cristiano e tudo mais. O Cristiano ganhou mais Champions que o Messi, né? O Messi ganha 3 e o Messi ganha 9, 12 9, 11 e 15. E o Cristiano ganhou 8 com o United, ganhou em 2014, ganhou 15, 16, 17, né? Então eu acho que esse peso é significativo. Aí você vai falar, mas o Messi ganhou uma Copa do Mundo, o Cristiano não ganhou. Mas o Cristiano ganhou uma Eurocopa com Portugal, cara. Que muita gente, apesar da grande seleção portuguesa, mas em 2016 aquela Euro, Portugal não era cotado entre os favoritos, era um time com menos peças brilhantes que tem hoje. E o Cristiano levou aquele time no peito, dentro e fora de campo. E a liderança do Cristiano como capitão nesse período, o Messi não era o capitão do Barcelona, né? O Barcelona tinha outros capitães, né? E tá tudo certo, isso não quer dizer nada. Mas essas capitanias do Cristiano, né? Se bem que o Real Madrid tinha o Sérgio Ramos como capitão, né? Também. Mas a figura de liderança do Cristiano, para mim, ela o coloca nesse pequeno degrau de superação ao Messi, né? Então, eu vou ficar nessa... E sem contar agora esse período de atividade, o número de gols marcados e tudo mais. Acho que ele poderia ter vencido algumas bolas de ouro que o Messi ganhou e tá tudo certo. Eu acho que ali é uma questão muito de identificação com o ser humano. Eu acho que o ser humano do Cristiano Ronaldo, em vários momentos, me passou mais impacto, né, de determinação do que o Messi. O Messi é um talento natural. E acho um equívoco quando dizem que o Cristiano é um talento montado. Ele não é um talento montado, ele é um talento natural também, tá? Tanto é que aquela habilidade dele, a gente sempre viu desde os tempos do Sporting. Ele, inclusive, era um cara que na Inglaterra puxava muito a orelha dele porque ele queria ser muito mais habilidoso do que o Ferguson puxou a orelha dele por causa disso, né? Menino, pedala menos e seja mais direto. Foi o Ferguson que fez isso com ele. Sempre, o elástico, ele sempre teve essa habilidade. Ele nunca foi montado, não. Aquilo ali sempre foi do começo. O Messi pode ser, às vezes, num estilo mais rápido, mais dinâmico, o Cristiano com aquela força física, mas tentando enrolar, que é muito difícil de você ter uma decisão. Eu vou pender pela empatia que eu tenho um pouquinho maior com o Cristiano. Só por isso. Mas assim... Não, se você não desse todas essas explicações, todos esses argumentos, eu iria cobrar de você. Então, perfeito, você argumentou, não tem... porque você é o primeiro que escolhe o Cristiano Ronaldo aqui, mas você trouxe
né, uma vasta declaração de conhecimento do futebol do Cristiano Ronaldo. Eu adoro. Eu acho que tudo que... O combo, a figura dele é uma história lindíssima. Do Messi também. Pô, pelo amor de Deus. Mas a questão é que... aí eu vou tentar encerrar. O Cristiano teve 3 desafios gigantes na carreira. Ele teve o United, o Real Madrid e a Juve. O Messi teve 2 desafios gigantes na carreira. O Barcelona e o Paris Saint-Germain. Né? Não vamos contar Nasser, não vamos contar o Inter Miami. De 3 desafios do Cristiano, em 2 ele chegou ao Olimpo do futebol que eles se colocam, que é a Liga dos Campeões, a vencê-las. O Messi só pelo Barcelona. E o super Paris Saint-Germain, que foi montado até com mais estrelas que aquele Barcelona, ou não vingou, com um trio de ataque que era monumental, não aconteceu nada. Di Maria. Né? Não aconteceu. Então, ali faltou talvez uma liderança de Messi. Ali faltou ele puxar, que ele era o mais velho deles, do Mbappé e do Neymar, ele era o mais velho. Ele era o cara para fazer o que o Cristiano fez no Real Madrid. Ó, vamos agregar aqui, ó. Vem cá, Benzema, vem cá, Bale. Eu sei que você não quer nada com nada, mas... Fazer toda a diferença. Né? Então eu acho que isso, para mim, é o que chega a ser o ponto diferencial de 2 grandes projetos. No Cristiano, de 3, ele ganha em 2. A Juve, infelizmente, ficou pelo caminho. E o Messi, de 2 em 1, ele foi o maior de todos os tempos no clube, ou um dos maiores. E no outro que ele tinha tanta chance quanto de fazer a mesma coisa, não aconteceu. Então, para mim, ficou essa ponta de decepção. Mas aí você vai falar, mas ele ganhou a Copa do Mundo com a Argentina. Pois é, ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, com um meio-campo fantástico de Enzo Depou, um timaço que arrebentou no Catar, mas eu vou dar o contraponto. Mas e ganhou uma Eurocopa com Portugal em 2016, da França, no Stade de France, com 75 mil espectadores franceses para 5 portugueses, fez toda a numa seleção que não era essa atual geração. Era uma geração que estava começando a dar os primeiros passos. É isso aí. Bom, e para encerrar agora, duelos técnicos. Vamos lá. Fernando Diniz, Rogério Ceni. Fernando e Rogério. O Rogério. Mas o Fernando é um cara muito legal. O Fernando tem que ser mais equilibrado. O Fernando ganhou uma Libertadores. O Rogério não ganhou. Você vai falar, pô, é o título. Mas eu acho que o Rogério é um cara que me passa mais confiança num trabalho hoje do que o Fernando. Renato Gaúcho, Dorival Júnior. Renato Gaúcho. Abel, Jorge Jesus. O Abel, pelo que fez aqui no Palmeiras. Tite, pelo Brasil. Felipão. Luiz Felipe Scolari. Felipe Luiz, Voivoda. Vou ficar com o Voivoda, porque é o seguinte, nada contra o Felipe Luiz, tá? Ele venceu mais, inclusive, que o Voivoda, porque ele tá no Flamengo. Mas o Voivoda teve um trabalho de 3 anos à frente do Felipe, o cara pegou o Fortaleza naquela oportunidade de, será que eu vou sair de ser um clube pequeno para médio? Ele deixa o clube de pequeno para semi-grande no Brasil. Tele Santana ou Luxemburgo? Tele Santana. Tele. Pessoal, Felipe Facincani, um papo delicioso aqui na nossa cafeteria. Sabe qual é o nome da nossa cafeteria? Diga. Ó, vou sair da frente. Cadê? Aqui. Jacaré Café. Jacaré Café, Jacaré Café. Facincani. Uma honra, obrigado, viu? Que papo maravilhoso. Se falei muito, me desculpa. Você veio aqui para isso, você veio para brilhar. Você sai daqui eu gostando de você e te admirando ainda mais. Imagina, eu quem fico... Como se isso fosse possível. Não, pelo amor de Deus, isso vindo de você é uma honra. Dos grandes que eu trabalhei. Obrigado. Bom, o que você fez na televisão e ter feito raros jogos contigo, as escalas não eram muito boas para mim nesse Mas sentido. a gente se divertiu. Mas fizemos coisas legais, fizemos aí, coisas boas. Muito importante. Maravilha, pessoal. Felipe Facincani aqui no Café com Prieto. Muito obrigado pela sua companhia. Mais essa edição com a Suprema Bet. E fique ligado, na próxima quinta-feira tem mais. Valeu, turma. Obrigado.